Galera do podcast Na Goela, hoje um dia diferente. É ou não é, Jardel? É diferente. Graças aos nossos amigos aqui, Tobias, Bruno, essa galera maravilhosa aí. Muito obrigado por tudo. A gente chegou pertinho do craque aqui, Jean-Pierre, que fez gol contra o Inter. Não gostei, palhaçada, mas tudo bem. Mas hoje é o seguinte, hoje o papo é comigo. Jean, como é que foi o teu início na carreira do futebol? Com que idade tu começou? Por que o Grêmio, não o Inter, que isso me dói muito? Tu é um jogador classudo que eu queria ver no meu Colorado. Como é que foi o início aí, Jean? Muito obrigado por participar também. Não, eu que agradeço, né, pelo convite. Prazer poder estar aqui, né? Agradecer também ao pessoal todo aí que vem ajudando, né? Que ajudou para que isso fosse acontecer. Como eu disse, um prazer estar falando com vocês. Eu comecei lá onde eu moro, né? Eu comecei lá em Alvorada, lá. Eu sou de lá, né? Moro lá desde pequeno. E desde os meus 4 anos eu sempre joguei. Antes lá tinha uma escolinha do RS, né? Que era do Carpegiani, nas antigas sim. E tal. Thiago Silva jogou lá, o Naldo, zagueiro também. E quando eu era mais novo eu jogava lá na escolinha, era perto de casa. Tinha meus amigos também da mesma idade que eu, que a gente jogava lá. E, cara, esse início assim é muito curioso. A minha ida pro Grêmio também é muito curiosa, né? Quando eu era mais novo, meus pais sempre fizeram de tudo para dar do melhor para mim e para minha família, mas muitas das vezes eles a gente não conseguia, assim, tinha uma certa dificuldade, né? E eu vivi anos jogando na RS, conhecia todas as pessoas de lá, porque eu passei dos meus 4 aos meus 8 lá, né? Com 8 anos eu fui pro Grêmio. E nesse momento, chegou momentos que a gente não tinha como pagar mensalidade e tal. Cheguei até a ser ameaçado que eles iam me tirar da escolinha e tudo mais. E aquilo era o meu hobby, né? Todo mundo fala lá onde eu moro. Tem uma quadra de futebol, era meio-dia, passava, era eu chutando bola no gol. Era 6 horas da tarde, era eu chutando bola no gol. E, cara, eu jogava na RS, eu tenho um irmão mais novo também. Foi passando os anos. Quando eu tava ali perto dos 8 anos, ele entrou na escolinha. O RS acabou me proporcionando coisas assim para o meu início que me ajudaram muito. Quem sempre falou de mim, quem me indicou para o Carpegiani na época tinha sido um rapaz que trabalhava lá na área de cuidar lá, de faxina e tudo mais. E ele me indicou pro Carpegiani, e aí eles começaram a me olhar com outros olhos e tal. E o mais curioso é que eu sempre tive dificuldade para pagar, assim, um pouco, mas os meus pais sempre se esforçavam ao máximo, né? E quando eu fui chegando para ter 8 anos, eles chegaram pra gente e começaram a dizer que queriam cuidar de mim, que queriam viam um futuro em mim, que queriam projetar algo para minha carreira. E eles fizeram uma proposta para meus pais de eu continuar lá na escolinha, eles começaram a me cuidar. E aí eu não precisaria mais pagar mensalidade, meu irmão poderia entrar na escolinha também de graça. E a gente, super feliz, né? Deu 3 meses, fechou a escolinha. Porra! Aí acabou que a gente ficou tipo assim, agora que ia vir o bem bom, o top dos tops e tal. Mas através disso, o Carpegiani começou a conversar muito com meu pai, começou a questionar ele, se ele via futuro em mim, se ele queria que eu seguisse também e tal. E o meu pai e a minha mãe sempre deixaram muita vontade pra gente ser livre, né? Nunca teve pressão deles. A gente sempre fez aquilo que a gente gosta. E aí ele, numa conversa assim, numa brincadeira com o Carpegiani mandou ele escolher, né? Se ele queria que eu fosse pro Inter ou pro Grêmio, quando eu tinha 8 anos. E lá na minha casa é dividido, né? Minha mãe e meu irmão mais velho são colorados, e o meu pai, o meu irmão mais novo e a minha irmã mais velha são gremistas. Né? E aí meu pai fez uma brincadeira dizendo que eu queria ir pro Grêmio. E aí um certo dia ele chegou em casa e falou assim: filho, hoje tu vai dormir cedo que amanhã a gente vai no hospital fazer exame de rotina. Isso tinha que idade, desculpa? Isso eu tinha 8 anos. 8 anos. Novinho. Só que a gente não tinha esse costume, né? Vamos no médico e tal. Eu estranhei. Aí no outro dia a gente acordou. Quando fomos pegar o ônibus e tal, quando a gente desceu no Olímpico. E aí nesse dia ele tava me levando para fazer um teste. Eu não sabia, né? Ele fez uma surpresa para mim e tal. E ele tava me levando lá para fazer um teste no Grêmio, para entrar na escolinha, através do Carpegiani e tal. Então eu sempre tive esse apoio deles, assim, desde o início, né? Tanto eu quanto eles também sempre foram muito felizes com isso, né? Isso com 8 anos.
E até a tua estreia foi com 17 ou 18? Minha estreia foi com 18. É que eu tive 3 estreias, né, Pois é, praticamente. isso eu ia te Eu falar. tive aquela estreia quando jogou só nós, os meninos da base, mas jogamos aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá, que foi um jogo também que foi super bom para nós, para a visibilidade. Uhum. Tive uma estreia também contra o Fluminense e tive mais uma no Grenal, né? No Grenal que a gente perdeu de 1-0, mas aquele Grenal lá eu entrei, eu pude ir muito bem, então me deu uma ajuda assim no meu desenvolvimento. É isso que eu falo, porque desde que todo mundo que viu você, claro, você deve ouvir 1000 vezes isso, quase todo dia, mas desde que todo mundo que eu conheço, pelo menos da minha cidade, do meio do futebol ali também, que eu também joguei, não cheguei a ser profissional nem perto do que tu fez, né? Mas também joguei, todo mundo via uma esperança muito grande. Não a nível só de Grêmio, mas a nível de Brasil e tudo mais, assim como foi com o Ganso. Pela maneira de falar, de jogar, elegância. Cara, ninguém mais usa. Pouca gente usa a camiseta por dentro do calção. Acho que eu vi tu e o Alan do Botafogo, acho que hoje em dia jogando. E teve muita expectativa dentro de ti, dentro disso. E, enfim. Então, agora o cara vai lembrando dos gols que ele fez ali. Mas, enfim, a gente vai falar depois. E dentro do Grêmio, a primeira dificuldade que tu viu de chegar e ver a galera que já era na boleira ali, eu acho que tu perguntei pro Douglas, o Michael, né? Naquele tempo ali, como é que foi chegar e ter os medalhões ali, já como é que eles foram contigo também? Cara, para mim, assim, em partes foi bem tranquilo e foi muito positivo, né? Uhum. Porque quando eu subi num momento que o clube vinha muito bem. Sim. E além do clube, eu tinha o Maicon, que, graças a ele, que eu me tornei jogador, né? Ele que comprou uma briga por mim, ele que se propôs a me ajudar para que eu pudesse jogar. Então, assim, em relação aos medalhões e tal, eu sempre tive uma relação muito boa com eles, Jeromel, Marcelo Oliveira, Cortez, o Douglas, todos ali, enfim, né, que se eu não tem como falar o nome de todo mundo, mas sempre tive também por eu ter essa relação muito boa com o Maicon. O Maicon sempre me mostrou caminhos bons, né? Uhum. Então me aproximou não só comigo, mas todos os meninos da base, então era algo que a gente tinha muito legal naquela época. Uhum. E para nós, assim, foi tipo maravilhoso subir naquele momento do Grêmio, né? Porque a gente podia jogar tranquilo, a gente podia jogar leve, a gente podia jogar solto também, porque a gente tinha muita liberdade com o Renato também, né? Então acho que foi assim um mix de coisas que deu certo não só para mim, mas também para os outros meninos que subiram, né? Quem que subiu contigo? O Patrick subiu contigo, o PK? Subiu. Diversos jogadores subiram. O Patrick, o Matheus, o PP, o Darlanzinho também. Veio uma Diversos jogadores, boa, né? E todos assim, a gente subia, a gente tinha... Como eu te falei, a gente tinha o respaldo do Maicon, tinha o respaldo do Cortez, que era um cara que abraçava muita gente também, do Jeromel, do Cânimo. Então, tipo, era um grupo e uma relação boa, assim, sabe? Não tinha aquela coisa, base profissional. Uhum. Porque eles também viam um potencial na gente e a gente conseguia ajudar também. Claro, legal demais. Tu passou pela seleção de base também, né? Passei pela Sub-15 e Sub-17. Daí foi campeão sul-americano? Isso. Tá, mas eu não joguei nenhum jogo, né? Não jogou? É o trabalhinho da escola, aquele que só coloca o nome, né? Mas tava lá, né? Mas tava lá. Eu tava lá, né? Foi antes de ir pro profissional do Grêmio ou depois? Isso, não, foi antes. Foi antes, né? Porque era a base, né? Uhum. Bem legal, eu vi umas fotos tu com os jogadores ali, com a seleção ali, achei bem legal também. E dentro disso, Jean, eu preciso perguntar pra ti, o que aconteceu com o Jean, que todo mundo esperava, e o Jean chegou, tu teve problema também de saúde, teve um problema grave, né? Que também abala a gente, assim, também, tanto, a gente que não é esportista, se sente abalado quando acontece alguma coisa conosco, assim, mas o que aconteceu com o Jean, que era pra ser, cara, pra mim ainda pode ser, que eu espero que tu jogue pro Inter, alguém veja isso e leve esse homem pro Inter, que é o lugar dele. Desculpa a brincadeira, tá? Mas tudo bem. Mas o que aconteceu... Brincadeira mesmo. Não, ali vai começar a se meter no podcast, ele não tem que falar. Larga isso aí no começo já. Viu? E pra começar, eu trouxe 2 tacinhas pra nós servir, pra nós tomar aqui, nós esses copos. Tá dentro da sacola, faz favor. Eu já trouxe errado, só faz isso aí e não faz errado. E aí, Gê, o que aconteceu? Eu queria saber o que tu sente pelo teu potencial, cara, pra mim hoje tu estaria numa seleção, entendeu? Pelo que a gente via, o teu início. O que aconteceu contigo? Cara, acho que é um somatório de fatores, né? É uma parte minha, uma parte do clube, parte de pessoas que me cuidavam e tal. Mas dentro de todos esses processos eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito também, né? Uhum. Em parte, assim, de pessoas que me cuidavam, que me ajudavam, me davam caminhos. Só agora, no meu último ano ali, quando eu fui ter tinha o Igor e o Douglas que me ajudavam muito, que foram pessoas que, de fato, brigaram por mim, né? Que eram meus empresários e tal.
De resto, assim, aconteceram diversas coisas nesse ponto. Dentro do clube também, desde a base, meu histórico um pouco de conflito, assim, entre situações já era um pouco já era um pouco ruim, né? Mas sempre nada com faltar de respeito e tal. Aham. Coisas também parte do clube. Não pode eu como atleta completar 100 jogos vindo da base e com todo mundo ter tido uma apresentação não, desculpa, ter tido uma foto lá e tal, bacana, completando 100 jogos, comemoração, e eu chegar para treinar, ter só uma camisa lá com 100 jogos e ninguém para me dar uma E o satisfação. cara vindo da base ainda, Eu né? como atleta vindo da base, né? Então Uhum. acho que assim, também não é só culpa do clube, não é só culpa das outras pessoas, é culpa minha também de coisas, daqui a pouco poderia ter me cuidado mais, poderia ter feito algo mais por fora. Uhum. Mas também hoje em dia o futebol mudou muito. Hoje em dia as pessoas reclamam muito que não tem mais jogador camisa 10, não tem mais treinador que faz isso. E de fato, cara, é muito difícil hoje em dia para o jogador que é mais técnico do que físico, né? Hoje o Aham. futebol está muito físico e tu pega poucos treinadores que de fato eles vão te dar o voto de confiança e sustentar aquilo, né? Tu pega um Diniz da vida, tu pega um Renato da vida que faz isso. Agora aqui no Ipiranga eu tive o Matheus que ele comprou meu barulho e ele conseguiu conciliar isso, entendeu? Só Aham. que no meu caso, o caso do Ganso, o caso de outros jogadores que são mais técnicos, além de tudo, tu tem que ter pessoas que queiram comprar por ti. E às vezes Uhum. essas pessoas nem te conhecem, né? Que foi o Exato. meu caso que aconteceu aqui. O professor Matheus, eu fui tendo uma relação com ele, e nisso a gente foi se conhecendo e tal, e desde um princípio ele já veio disposto a comprar o meu barulho. Aí se alguém chegasse e falasse, porque o Jean não corre, porque o Jean isso, porque hoje em dia é só o que as pessoas falam, entendeu? Não só do Exato. Jean, mas qualquer jogador que seja mais técnico, hoje em dia sofre disso. Só que ao mesmo tempo que sofre disso, a gente vê muitas pessoas reclamando que o futebol mudou muito, que não tem mais um passe com qualidade, não tem, só brigas. De fato, só que muitas das vezes também quando tu tem um jogador técnico, tu tá reclamando que aí o cara não tá correndo, entendeu? Então, Exatamente. tipo, fica difícil isso. E como eu te falei, o futebol hoje ele tá muito mais físico do que técnico, né? Do que a gente teve de melhor, assim, até começar essa onda muito do físico, né? Muita correria, muita força e tudo mais. Se tu nascesse numa década de 70, por exemplo. É Tu o, entende? é o que todo mundo fala, né? Se eu tivesse nascido num tempo mais novo, né? Aham. Numa década de 70, 80, algo do tipo, eu me daria muito melhor, né? Diversos jogadores que tem. Aham. Mas como eu te falei, quando a gente consegue jogar, quando você consegue pegar pessoas que te potencializam, porque hoje em dia é muito mais fácil tu pegar um jogador técnico e trabalhar o físico dele do que tu pegar um jogador que é físico e trabalhar a técnica, né? Aham. É um pouco mais complicado esse processo, e é o que eu te falei, tu precisa ter pessoas que comprem o barulho por ti, tu precisa ter pessoas que estejam dispostas a te dar oportunidade também, Uhum. e muitas das vezes a gente é refém, porque a gente obedece ordens e às vezes as pessoas vão chegar e vão te dizer assim, pô, você joga muito, você tem que jogar, você tem que isso. E a própria pessoa que está te falando isso não te põe para jogar. E Exatamente. aí fica muito difícil tudo isso, sabe? Uhum. Porque tu recebe ordens e tu como empregado tem que obedecer. Exatamente. Da tua ida para a Turquia, foi lá que tu descobriu teu Isso. problema de saúde ali. Aquilo mexeu também contigo, porque tu já estava lá na Europa, né? O que aconteceu também? Ajudou o GPR? Cara, na verdade, assim, o que acontece é que eu já venho, tipo, muito desgastado. Aí aconteceu o episódio do Grêmio lá da queda pra Série B. Foi um ano Aham. que eu não joguei, né, praticamente. A gente teve 4 treinadores no ano. Uhum. E, assim, não querendo botar desculpa nos outros, mas não tem como as pessoas me culpar por algo que eu não joguei, entendeu? Claro que não. Aí Claro quando que eu não. jogava, o problema era que eu jogava. Quando eu não jogava, o problema era que eu não jogava. E as coisas sempre foram um pouco assim. Então, tipo, a minha ida pra Turquia foi muito mais algo para eu buscar novos ares, para eu tentar recuperar como eu vinha bem. E Uhum. chegando lá nos 3, 4 primeiros dias, eu ligava todos os dias para minha mãe dizendo que queria voltar. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei para ela, pode comprar, vou comprar outra passagem para mim que eu tô voltando. Ela falou, tu é louco, não tem como, Pois agora tu é. tem que encarar. Só que tipo assim, eu fiz dos 8 aos 21, 22 no Grêmio. E eu tive uma mudança, tipo assim, eu sou lá de Porto Alegre, lá de Alvorada. E aí eu saio de lá direto para a Turquia, foi uma mudança muito drástica, assim. Só que quando foi passando os dias, eu fui acostumando. Só que no sexto, sétimo dia ali, acho que até menos, talvez, Aham. eu já tive a descoberta do câncer, né? E aí ficou tudo isso. Aí o pessoal queria que eu tratasse lá, mas
eu não entendia nada. O meu tradutor lá era um cara que era argentino e tal, um cara bem legal. Aham. Mas muitas das coisas que eu perguntava ele não sabia. E aí ficou esse impasse com o clube lá. E depois do câncer ficou de fato mais difícil para mim, né? Porque daí eu vinha de um câncer, o meu processo do câncer foi bem tranquilo, foi tipo ali 2 semanas, fiz a cirurgia, esperei recuperar e depois eu já estava apto para voltar, sabe? Aham. Só que os clubes daí tinham muito receio, principalmente de me contratar e daqui a pouco, 4 meses depois, aparecer algo. Uhum. E se fechou um pouco as portas para mim. E no Avaí eu vi uma oportunidade de eu, tipo assim, pô, vou recomeçar, que pode ser um time que eu possa ser uma peça-chave do time e as coisas acontecerem. Só que as coisas não aconteceram da forma que eu imaginava, de ambos os lados. E daí, mas no final tinha o que me segurava mais era a parte financeira, entendeu? Que eu tinha a parte boa. E aí lá começou a ter um pouco de atraso de salários e tudo mais. E aí a única coisa que me segurava já não me segurava mais. E era algo tipo assim, eu não conseguia mais levantar para ir treinar, não conseguia mais trabalhar, não tinha vontade de nada, entendeu? Minha vontade era ficar em casa e contar os dias para eu voltar para casa, para eu ficar com a minha família, ficar com as pessoas que eu gostava. Porque lá eles tiveram uma intenção muito legal comigo, fui Aham. super bem recebido, as pessoas me trataram muito bem, mas o trabalho em si não foi desenvolvido da melhor maneira, né? Entendi. E pra quem não sabe, a família faz muita falta, né? Imagina quando a gente tá num lugar desconhecido, né? E às vezes as pessoas acham que é desculpa. Ah, o cara ganha um monte de dinheiro, tá dando desculpa que é a família, né? E tal. E faz falta, né, cara? Faz Cara, muita é que, falta. é que, é que o olhar das pessoas, ele às vezes é um pouco raso, porque eles se preocupam só com o dinheiro, né? Só Aham. com a parte financeira, mas é como você falou, tipo, e aí eu vinha daqui, que eu morava na minha cidade, conhecia as pessoas, tudo, independente do clube, porque eu já sou daqui, né? Aham. E aí eu ir pra lá, daí eu fico morando sozinho, tipo, aí o dia que eu tinha, às vezes, minha mãe, meu pai, meus amigos, já não tinha mais ninguém, e aí Uhum. é só telefone, às vezes tu não tem atividade, até te adaptar na cidade também. Então Sim. todo esse processo, ele é difícil, às vezes ele dá muito certo, e às vezes ele dá errado, né? E de lá, como é que tu veio parar no Havaí daí? O Havaí tava na Série A esse ano, né? Quando tu veio. Sim, sim, sim. Eles tinham subido, né? Eles tinham. Eu não lembro se. Eu acho até que nesse ano eles tinham ganho o Catarinense. Aham. E aí, quando eu vim de lá, eles. Foi assim, foi depois do câncer, eu tinha contrato lá com o pessoal, porque eles assinaram comigo antes de sair o resultado dos meus exames. E aí acabou que eles, tipo, alegaram que eu não tinha contrato com eles e tudo mais, sendo que era uma inverdade deles. Eles meio que me sacanearam, entendeu? Uhum, entendi. E aí, após isso, é como eu te falei, se fechou um pouco as portas de clubes e tudo mais, e o Avaí veio com uma proposta boa, veio com um projeto bom para mim. Tinha um treinador muito bom também, o Barroca, que o trabalho dele é bacana, assim, é um Uhum. trabalho bom, gostei de trabalhar com ele. E aí a gente foi, e as coisas foram acontecendo, e assim que eu fui parar lá, né? E muito também eu penso, sabe, depois daquele. Tu pegou aquela leva de títulos do Grêmio, né? E muito se esperava que depois daquilo o GPR continuasse, de repente, aquela história ali, né? Só que muita coisa muda, né? Sai jogador, enfim, vem outros jogadores e às vezes não fecha. Na época que tu estreou, tu falou que era o Renato, né? Isso, Muita gente diz que o Renato não treina. O Renato treina? treina. Treina. Então, fica, olha, mais um recadinho pra galera que fala que o Renato não treina. Não tem, Quem não, falou isso aí, meu? não tem Mas tem como, muita gente que fala, não tem como desenvolver daquele jeito sem treinar, sem né? treinar, né? Dependente do treino que seja, mas alguma coisa existe, né? É, com certeza. Não tem como as coisas só caírem do céu. E o Renato parece que aparece pros caras certos, né, cara? Também. Sim, Tem mais isso aí. sim, sim. Eu vou te mostrar esse energético aqui, tá? Quero que tu prove e diga se é bom ou não, tá? Que é do nosso patrocinador da Planalto aqui, que é o Slock, tá? Se tu puder tomar um golinho, brindar comigo, só tomar um golinho aqui pra experimentar aí já. Agradecer o convite, né? É isso. Depois a gente completa com álcool, tá? É só depois que. Não, eu só tomo água. É só água aqui, ó. Que atleta, rapaz. Tem dois atletas, dois craques Mas aqui. é pro negro, né? É pra mim, pra mim. Ah, não, ele pode. Eu Eu desenvolver. gosto. Bom, isso aqui é bom. Uhum. É, eu gosto. Ei, Aprovado. liberar pra gurizada, né? Aprovado pelo GPR. Pode dar pra galera toda aí. Ah, um bolinho. Isso aí, pra toda a galera provar mas aí. eles vão pedir o álcool, né? Certo? Com certeza, olha a carinha deles já babando ali, né? E qual foi o melhor treinador que trabalhou até hoje? Já? Ah, cara, apesar dos atritos, na verdade eu tive dois, né? Tive o Matheus aqui, Aham. pelo mesmo fato das coisas que ele fez, que o Renato fez por mim, né? Apesar de eu não ter uma relação de diálogo muito boa com ele, e alguns conflitos e tal. É o que eu falo hoje em dia, ele sempre soube separar as coisas, né? Uhum. Separar o que era campo e o que era extracampo. Então, é o que eu te falei.
eu preciso de um técnico assim, né? Tive técnicos na base também que sempre compraram o meu barulho, sempre conversaram muito comigo, né? Tive Felipe Endres, Thiago Gomes, sabe? O próprio Thiago Nunes na base eu fiz um trabalho legal com ele. Aham. E só que no profissional daí eu tive o Renato e o Matheus aqui agora. Faz melhor. E então, porque foi o cara que do Renato, principalmente porque foi o cara que mais me botou para jogar, foi o cara, é um cara que ele não tem medo de usar se tu tem 16, 17 anos. Ele tem personalidade, né? E ele te usa conforme o teu rendimento. Se tu rende bem, ele vai te botar para jogar, não tem aquela coisa, sabe? Aí não tem aquele papo para ele, que não corre, que isso. Ele entende sobre futebol, ele tá vendo, ele tem a visão dele, sabe? E é como eu te falei, hoje em dia a gente, jogador técnico, se prejudica muito por causa de GPS, por causa de números e essas coisas, né? Te compararam muito com o Bruno? Total. Cara, eu lembro... E agora as pessoas comparam muito o menino que apareceu agora, o Riquelme. O Riquelme. E começa a falar que é eu, entendeu? E isso aí já vem um peso junto aí, né? Não vem um peso pra ele tão pra grande. Pra ti que joga bem, né? Mas pra quem não joga nada, vem. Mas pra ele é muito difícil por causa que assim, qualquer coisa, se ele fizer, as pessoas vão lá, isso, aquilo, entendeu? Mas eu já assisti alguns jogos, às vezes eu vejo, ele tem um jeito técnico, assim, de jogar também. E às vezes ele tá super bem no jogo, mas aí é aquela coisa, GPS, números, que as pessoas ficam, né? E como você falou pra mim, né? As pessoas muito me compararam com o Bruno e tal. Só que isso tudo são fases, entendeu? Se dá certo, você é bom, se dá errado, você é um. Exato. Então não dá pra ligar muito pra isso, né? Exato. Joguei 2 vezes contra o Bruno, tá? Uma perdemos 2-0. Jogo, tipo, ele jogou muito fácil. Daí ele e o Tavares também, né? Tinha ele e o Tavares que ali, que era mais força, né? E habilidade e tal. Mas joguei com ele, cara, como é difícil marcar um cara que sabe jogar, que não precisa correr. Isso que a galera não entende. E hoje em dia, não sei se você concorda comigo, parece que eu vejo a galera que tem mais técnica recua muito também, né? Principalmente quando vai pra Europa. Porque, tipo, às vezes tu pega o meio campo, assim, por ser mais técnico, gosta de jogar muito por trás da linha da bola, né? Que é até uma dificuldade que eu tenho, eu gosto de jogar muito por trás da linha da bola. Às vezes eu acabo não estando lá pra fazer gol, alguma coisa do tipo. E aí o pessoal recua também, hoje em dia, tu usa muito essa saída de bola, coisas do tipo assim. Então é mais fácil tu abraçar a causa assim do que às vezes tu te indispor, né? Não jogar. Cara, mas quando tu começou, tu fez bastante gol, cara. Pra meia e tudo mais, tu chegava mais, né? Porque o Renato cobrava muito isso, né? Porque, todos os treinadores que eu tive, a briga deles comigo sempre foi pra eu entrar na área, né? Sim, bate bem na bola. E o Renato, principalmente, sempre foi um cara que falou muito isso. Aí agora o Matheus ainda falava muito pra ele, entra na área. E eu não tinha conseguido fazer gol com ele. Aí fomos jogar contra ele, meu primeiro gol foi contra ele. Aí ele falou ainda, logo contra mim. É a lei do ex, né? A lei do ex ao contrário, no caso. Tô trabalhando. Coisa boa, cara. Mas eu fico feliz, assim, de te ver. Eu vejo que tu tá bem. Fisicamente tu tá 100%, né? E, cara, qual que é o teu plano hoje? Hoje acabou o contrato com... Não sei se acabou o teu contrato com o Ipiranga. Agora acabou o campeonato, né? Sim. E como é que vai ficar o teu futuro? Tu fica... O que o GPR vai fazer? Não, agora tudo é pensado, tudo é planejado, né? A gente tem que ver se aparecem coisas, se não aparecem, se o Ipiranga tem intenção de renovar, se não tem. Recém nosso 3º, 4º dia, eu acho que a gente está de folga, então acho que o pessoal também vai se alinhando de pouquinho em pouquinho, né? Mas eu tenho pensado sim em seguir, estou buscando sempre a melhoria, porque o meu objetivo é voltar a alto nível, né? E dentro disso entra todos aqueles processos que eu te falei. E é isso, né? Trabalhar, seguir esperando e vendo o que é o melhor, né? A se fazer dentro de tudo isso. A tua vontade vai ter, né? Isso que eu acho que é interessante, mas tu depende da vontade dos outros também, né? Essa que é a só que e a gente mais técnico depende um pouquinho mais ainda. Um pouquinho mais ainda. Do cara. É difícil o cara te entender. Com certeza. É como se tu. Como quando tu tem aquele amigo que todo mundo fala mal, mas tu consegue entender, sabe? E é literalmente isso, então vai tudo pegando um pouco da vontade de cada um pouco da situação de cada. Então eu tô trabalhando, tô bem também, eu tava agora no meu melhor momento físico e técnico, né? Porque querendo ou não, fiquei quase 2 anos sem jogar. Exato. Então agora eu tô trabalhando e vou seguir para que eu, como eu te falei, que eu possa evoluir e voltar a alto nível, né? Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Vou te falar por mim, né? Eu joguei na base, joguei até os 21, tá? Mas eu vou perguntar pra ti que jogou profissional mesmo, né? Joga até hoje. Quando o treinador chega, cara, sabendo o que tem que fazer, às vezes o cara chega lá, tem que fazer isso, mexendo o pé, fazer aquilo assim. Presta atenção, não?
Ah, tu presta, né? Tu presta Presta? atenção. Claro, você tem que prestar atenção. Porque se tu não prestar atenção, tu vai receber uma dica igual você falar pra ele, pô, posiciona a câmera aqui, Aham, e ele ir pela lógica dele, entendeu? aham. Só que daqui a pouco, se você é o chefe, e aí na hora do vídeo tu vai ver, pô, mas não ficou do jeito que eu quero. Eu pensei numa ideia e tu tá fazendo outra coisa. Então você tem que prestar atenção, né? Ah, fico pensando, acho que eu sou muito vadio. Os caras querem mostrar, o cara sabe jogar, pô. Só que não é Não, só mas isso, é que né, cara? Não é, cara. às vezes não é só. Tá louco? Vim dirigindo até aqui, homem. Eu e o teu amigo lá, como é que é o nome? O Mauro. Eu e o Maurinho lá. Eu e o Maurinho são os caras que Maurinho dirigem. salvou do acidente hoje de manhã, assim. Pois é, tá tudo certo. Não, tudo certo, de boa, né? Imprudências do trânsito. A questão, Jean, que também tu pegou todo mundo de surpresa, a questão de aposentar o futebol. Foi por tudo isso que tu mencionou? Questão de... Foi assim, o fato de eu não conseguir, né, e não ter mais vontade de jogar, né? Meus pais, eles foram contra, na época, meus empresários também, que era o Igor e o Douglas, eles foram contra, mas ninguém chegou e falou, não, você não vai fazer isso. Eles respeitaram e sempre tentaram me ajudar, né? Só que até na época eu recebi uma ligação do Diniz. Aham. Só que pra mim, assim, naquela época eu sempre achei muito legal o trabalho do Diniz e eu tava tão convicto de tudo que eu, assim, não conseguia pensar mais em jogar, não conseguia Aham. me ver indo pra hotel, eu trancado em casa, eu sem sair, eu sem nada, sem liberdade de nada. Aí tu posta uma foto no Instagram, 1000 pessoas te xingando, aí às vezes tu só quer comer um churrasco, ou tu só quer ir numa quadra de futebol, igual Aham. eu gosto muito, né? E aí todo mundo te xingando, e aí tu não pode. E aí eu fiquei 2 anos seguidos vivendo isso, né? Cara, é uma loucura, porque a galera não faz ideia, e eu vou te falar, tem muita gente próxima de mim, eu não falei porque o cara não sabe da história, mas enfim, a gente fala, cara, ó, Deus dá o talento pro cara e o cara quer se aposentar, mas aí tu pega e vê o Imperador, cara, o Imperador não conseguiu mais jogar também, É muito complicado. a Cara. pressão é muito grande, E até aí- hoje, é muita pressão em cima de ti. E hoje em dia, e antes, todo mundo diz isso, né? Que antes era um pouco mais fácil, que não tinha esse negócio da internet, aí muitas das coisas não vazava, muitas das coisas não viralizavam. Igual eu já tive, tipo, episódios que viralizou que eram coisas que não tinham nada a ver uma história com a outra, entendeu? Tipo, os caras pegam, por exemplo, quando a minha casa pegou fogo, aí os caras alegaram que eram meus pais usando droga dentro de casa. Tipo, Meu Deus, cara. entendeu? E Aham. aí tu pega um cara ali, aí tem, às vezes tu pega um senhor que tá dirigindo, aí ele chega em casa e pá, esse cara falou que na casa do Jean-Pierre aconteceu isso, por causa que os pais dele isso, não sei o quê. E tipo, ainda até hoje eu vejo vários comentários das pessoas falando, não deu certo por causa dos pais. Aham. Só que tipo assim, Meu eu só Deus. dei certo por causa dos meus pais, né? Por causa do esforço que eles fizeram e por causa dos conselhos que eles me dão até hoje. Um pouco de eu voltar também é por eles, porque eles abdicaram de muita coisa, tanto pra mim quanto pros meus irmãos. Então, tipo, é ruim essa parte. Os caras falam assim, pô, não responde alguém na internet. Não... Só que às vezes tu vê as pessoas falando da atrocidade que é Mentira, complicado, cara. né? E mentira, cara. E vem. Cara, falando em mentira, vou ter que te perguntar isso, né? Aproveitar a oportunidade, não é sempre que a gente Mentira. tá. Mentira. É mentira. Eu já sei que você vai perguntar. Claro que sabe. Não sabe, ele não sabe. Porque Não, tem duas que eu quero perguntar, uma ele E a sabe. outra eu não tenho. Eu já sei que você vai perguntar. Cara, deixa eu te perguntar. Mesmo você pode perguntar qualquer Pode, coisa? pode. Eu já respondi antes, vamos ver se eu tô bem de leitura. Tem duas, né? Antes. A questão, uma vez, eu não sei se te viram com um grupo de Colorado, enfim, daí começaram a falar que o Grêmio te mandou embora por causa que tu era do Inter. Aconteceu isso? É verdade? Não. Mentira. Mentira. É mentira. Não é isso, cara. Sabe o que acontece? Sabe por que as pessoas falam que eu sou colorado? Porque uma vez fomos fazer uma reportagem lá e tal, e como eu te falei, a minha mãe, ela é colorada, né? Aham. E quando chegou lá em casa, na geladeira, toda mãe tem na geladeira o negócio do gás, uma fotinha dos netos, alguma coisa assim. Sim. E a minha mãe tinha uma figurinha do Inter. Uhum. E aí essa figurinha apareceu e tal, e aí, como era dentro da minha casa, o pessoal já generalizou pra todo mundo. Uhum. Só que a minha mãe, com o passar do tempo que eu fui jogando, ela perdeu um pouco de torcer pro Inter. Eu torci ela em todos os meus jogos, cara? sempre foram, tipo assim, super meus fãs, sempre me Aham. apoiaram. Então, ficou isso, e também porque os caras achou no Face umas fotos minhas com ela no Beira-Rio. Aham. Só que o que acontecia? Meu empresário, ele tinha um camarote no Beira-Rio, ele proporcionava pra ela, e eu era da base, né? Imagina, Então, às vezes, eu só ia acompanhar ela, entendeu? Aham. E é como eu te falei, eu já vou adiantar outra pergunta, eu não tenho Aham. time, sabe? Eu, quando eu era mais novo, eu também nunca tive time, assim, porque quando tu começa a viver, tu
tem gente que consegue manter, mas eu fui uma pessoa que eu não consegui ter isso, assim, sabe? Uhum. De torcer para um time e tal, mas eu sempre sou muito grato ao Grêmio, por tudo, por ter me lançado ao mundo, assim. Mas eu torço pelo bem do clube, óbvio, mas não tenho aquele sentimento de torcedor, porque eu sou o profissional, né? Então, da coisa, eu sou o cara que trabalha com aquilo. Então, para nós é um pouco diferente. A derrota para nós é um pouco diferente para o torcedor. O torcedor sofre muito. Só que para nós é um pouco de trabalho. Não É um quer dizer trabalho, que a gente não sofra também, porque às vezes a gente treina semana toda, tem um jogo super importante. E aí as coisas não dão certo, só que não tem como a gente ficar lamentando uma semana, porque às vezes a coisa acontece na quarta e no sábado, domingo, tu já tem outro jogo. E aí ali tu já pode fazer uma virada de chave, sabe? Então Claro. é muito isso, né? E às vezes o próprio torcedor, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não dá tempo, né? Não dá tempo do cara respirar, olha, vai ter outro jogo semana que vem. É que também, um pouco assim, as pessoas acham que o atleta não entende o torcedor, mas entende, porque a gente entende o torcedor quando ele fica muito tempo sem ganhar, quando ele fica muito tempo batendo na trave, quando cria-se esperança num ano, o time tá super bem, aí vai lá do nada, perde sem querer. Aí no outro ano, mesmo processo. Então, tipo, a gente entende também que fica cansativo pro torcedor. Assim como é pra nós também. Tipo, vou lá, vou treinar 50 faltas, chega no jogo, não acerto nenhum. Aí no segundo jogo também. No terceiro jogo, tu já pensa, vou desistir. Só que não dá, entendeu? Porque a hora que tu acertar, é o portal que tu precisa abrir que as coisas começam a dar certo. Né? É uma loucura esse negócio do time, cara. Eu sou muito amigo do Jorge Lucas, que jogou no Grêmio, lateral direito. Jogou no Santos também. Enfim, no Celta. E ele... Não sei se nem posso falar, mas eu falava te entregar. Tu era colorado e entreguei, tá? Entreguei. Tu era colorado, mas foi pro Grêmio e virou gremista. Tem muito disso também. Assim como vem os caras de fora, né? Os caras vêm lá, que nem o Klemer, não era do Colorado. Veio pra cá, daí teve uma identidade. O boato assim, ele sempre acontece, né? E aí, às vezes, as pessoas compram e às vezes não compram, né? Mas às vezes o cara confirma, o cara deixa no ar, né? Exatamente. É bom deixar no ar, entendeu? Isso aí que tá me dando raiva de ti, que tu não tá me deixando, eu não consigo Mas ele decifrar. vai fazer outro podcast daqui a uns anos, quando ele se aposentar. Com a camisa do Inter. Ele fala pra nós a verdade. Não, mas a verdade ela já tá sendo dita. Não, acredito, principalmente nessa questão das mentiras que inventam, sabe? Ainda mais envolvendo família, isso aí deve arrebentar o cara. Não, isso aí é complicado. Mas, Jean-Pierre, qual o jogo mais importante da tua carreira? Aquele, não precisa ser o melhor que tu jogou, mas aquele que diz, pá, cara, olha onde eu tô. Tu olha assim... Cara, na verdade eu tenho 3, né? Eu tenho aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que foi onde eu fiz o meu primeiro gol no profissional, não pelo profissional, mas no profissional, né? Eu tenho o Grenal também, que foi a minha estreia, esse que a gente perdeu, o que a gente perdeu de 1-0. Porque ali eu entrei muito bem e me deu uma ajuda muito grande. A minha mãe, inclusive, ela estava lá no camarote. E a hora que eu entrei no jogo, ela olhou para as pessoas, torcedores do Inter, e falou, gente, desculpa, mas eu preciso torcer pelo meu filho. Lógico. E eu tenho o terceiro jogo, que para mim foi o jogo contra o... Eu tenho 4, na verdade. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense também, que eu fiz o gol de falta da Copa do Brasil. Eu lembro. Tu fez 2 gols nesse jogo? Não, fiz um só. Fiz o gol e no segundo eu fico marcado porque eu roubei uma bola, né? Então, como eu não tava sempre roubando bola, então marca um pouquinho, né? Então é meu, lógico. E o jogo contra o Goiás, né? Que eu acho que eu fiz o gol mais bonito, assim, que eu já fiz até hoje, que era aniversário do clube também. Então eu tenho esses 4 jogos, assim, pra mim, que são jogos que eles me dão, assim, direção, sabe? Tipo, do que eu quero, do que sempre... De lembranças boas, assim, né? Então eu tenho esses jogos. Assim, óbvio que tem inúmeros jogos que foram maravilhosos também. Mas esses são os primeiros. Mas esses são jogos, assim, que me dão direção pra, tipo assim, onde poderia ter chego, onde eu podia estar, as coisas que eu podia alcançar, principalmente naquela época, sabe? Então, principalmente nesse quesito, né? Hoje o GPR é atleta de qual clube? Por enquanto eu sou do Ipiranga porque, né, tinha contrato até o final da Série C. Eu era do Ituano e tal, mas o clube lá, os caras, eu não tenho nem o que falar, né? Tipo, são pessoas que a vida vai derrubar, a vida vai cobrar, porque acontece. Né? Acontece. E aí esse ano eu tava jogando com uma liminar aqui, no clube, no Ipiranga. E aí depois disso como eu te falei, né, aguardar, ver situações que podem vir a acontecer, mas por enquanto, nesse momento, sou atleta do Ipiranga, né, por contrato, mas apesar da gente não estar treinando mais. Se tu recebesse hoje uma ligação do Inter, Gê, é o seguinte, a gente viu o podcast, eu, o Gustavo aí e tal, eu vou te levar pro Inter hoje, cara, só vai ver. Eu não sei qual seria a minha reação, teria que receber ligação. Mas eu te ligo, faço de conta, eu te juro. Eu te ligo agora, vamos fazer. Mas eu sou muito ruim pra disfarçar. Infeliz não vai responder, né, cara? Isso é malandro demais.
Mas quando ouviu pingando na conta, você plim. Tá bom, tá. É que nem tu disse, mas como profissional tu tem que pelo menos escutar a proposta, né? Não, sim, por isso que eu te falei, né? Eu preciso escutar pra eu saber qual é a reação que eu vou ter. Porque assim, tipo, igual você falou, eu tô te ligando, aí eu não consigo entender, ter uma reação sincera, sabe? Por isso. Senão a gente faria essa. Tá louco, o cara pega uns caras mais malandros que o cara. Eu sempre tiro todo mundo do eixo aqui, não tô conseguindo, né, cara? Não. Meu pai amado, mas o energético é bom, né? Pior que ele, olha, vou te falar, não conhecia não, mas pra mim ele tem um gosto assim, tipo, igual os energéticos que eu sempre bebi, né? Apesar de não conhecer a marca e tal. Esse daqui na verdade é novo, é a Planalto, que é uma associação de benefícios que tem Passo Fundo, que é aqui pertinho. Tá lançando também agora essa linha de energético da Slock. E daí eu tô trazendo de primeira mão pra ver a tua opinião, cara. Se a Planalto quiser, né? Tipo assim, mandar uns presentes, férias e tudo mais, né? Isso aí. Fazer aquela mistura. Poxa. Tamo aí, né, Planalto? Vamos conseguir. Muito bom. Real, não tô mentindo não, sou muito sincero. E eu gostei, achei muito bom. Pede Fernanda é minha esposa, ela faz o marketing dessa parte também. Fernanda, e pro Caco, Fernanda e Caco, ó. O Fernanda e Caco, vocês já sabem, qualquer coisa, só falar com, né? Contigo ela tem como falar, né? Lógico. Porque é tua esposa, todos os dias. Eu só escuto. Ou qualquer coisa, Instagram, qualquer lugar, a gente tá aí pra contato, né? O Jean-Pierre. Jean, saindo um pouco dos gramados ali, tá? O que o Jean mais gosta de fazer? Que nem eu. Eu que não tô fazendo isso aqui, que eu sou designer de interiores, pra te ter ideia, tá? Isso aqui é um trabalho nosso que a gente ama fazer, o Jardel. Mas o que eu gosto de fazer, principalmente, é um pagodinho. Eu. Toquei muito tempo, o pagodinho tava curtindo ali. Começou a cantar o Ferrugem, eu já me embaralhei aqui contigo. Claro. Já perdi o eixo, né? Tobias também gosta, né, Tobias? Já aconteceu isso comigo, já. Eu também? Já. Então, qual que é o lazer do GPR? Cara, o meu lazer, ele é tipo assim, ó, ele inclui 4 coisas, né? Jogar futebol, que tipo, eu não jogo por profissão e tal, eu jogo porque eu amo, como eu te falei, se pegar o meu amigo que tava aqui, o Mauro, às vezes eles estavam indo pro colégio meio-dia, era eu jogando bola, né, no campo. Então, jogar futebol é o meu lazer. Eu tá com a galera toda reunida, assim, a minha turma, né, tipo, minha família, meu namorado, meus amigos e tal. Esse é meu lazer. Obviamente, um pagodinho. Pelo amor de Deus, na caixinha de som, às vezes presencial, né? Isso aí. De vez em quando dá pra gente marcar uma presença. Claro que dá. E, cara, uma das coisas que eu mais amo é comprar roupa e ficar me vestindo, assim, sabe? Eu gosto muito dessa... Tá mal de estilo, né, Jornal? Dessa parte, assim, no lugar certo. Estamos no lugar certo. Entendeu? Eu até conheci o Bruninho assim, através dessa situação de roupa e tal. E a gente sempre conversa muito, né, sobre isso e daqui a pouco a gente vai até fazer umas ideias aí, alguma coisa. Isso aí. Vamos lançar, né? Mas porque eu gosto muito, eu amo, tipo assim, ir no shopping, às vezes só ficar experimentando roupa, mas minha mãe fica louca comigo também, que lá em casa é roupa dentro do banheiro, é roupa por tudo quanto é lugar. E ela já falou que não aguenta mais, né? Que eu compro roupa às vezes também, nem uso, mas esses são meus negócios que me fazem feliz, mas também tá com as pessoas que eu gosto, como eu falei, com meus amigos em casa, com a minha namorada, fazendo coisas com eles, né? Porque eu gosto, assim, da galera reunida. E com as pessoas que são teus amigos de verdade, né? E eu também, as pessoas que conheço são pessoas de infância, todo mundo. Então acho que tudo isso, né? Tá com a minha filha também, que eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? Mas parece que ela tem uns 50, né? Que responde tudo, xinga. Mas ela é, né, o amor das nossas vidas, junto dos meus outros sobrinhos, assim, que são os netos dos meus pais, né? Meus irmãos também. Assim, todo mundo se gosta muito, né? Então acho que esse as coisas que eu gosto de fazer, assim. Ela mora com a mãe? Ela mora com a mãe dela. E como é que tu faz com essa saudade, tudo, jogar longe e tal? Cara, é difícil, mas infelizmente é a profissão, né? E aí às vezes tu quer fazer uma chamada de vídeo, criança de 4 anos, ela não vai ficar conversando comigo de vídeo, né? Às vezes ela pega o celular, oi pai, e ela tem prazer em desligar a chamada na cara dos outros. Oi, já desliga. Já desliga, mas quando ela tá... E cara, por incrível que pareça, a coisa que ela mais ama fazer é jogar futebol. Eu fiz aniversário, eu trouxe ela aqui no clube, aqui, e ela ficou enlouquecida. E aí hoje na escolinha as pessoas falam com ela, pra que time tu torce? E ela fala Ipiranga. E aí tem criança que nem sabe, né? Porque é um time mais no interior e tal. E aí fala, não, tu torce no Grêmio, tu torce pro Inter. E ela, não, eu sou Ipiranga e tal. O papai joga. Meu pai joga lá. E briga, mas ela é um amor. Ela parece, a gente chama ela às vezes de mini adulta, né? Porque hoje em dia as crianças estão muito inteligentes. Demais, são além. Eu até... tava comentando antes, às vezes o cara olha o estilo, cara. O estilo é o seguinte, eu sou muito assim, ó. Não é qualquer pessoa que pode colocar qualquer roupa, né?
Já tava falando, o Dilcinho a gente conheceu também através do meu menino, que é fã do Dilcinho. Meu menino tem 3 anos, desde os 3 meses ele é apaixonado. Daí nós fizemos a festa do Dilcinho lá pra ele, e aí o Dilcinho mandou um recado: Luca, quero te conhecer. Ele veio pra Passo Fundo fazer show, conheceu o Luca e tudo mais. Daí eu tava falando das roupas do Dilcinho. Cara, o cara tem que ter estilo pra poder vestir certas coisas, senão o cara se torna um idiota. Tu chega numa estileira, não vou poder colocar a mesma roupa. Tu. Pô, aqui no clube ainda tem os caras que ficam, porque aqui o pessoal é mais do interior, né? Então as coisas são diferentes. E às vezes eles me julgam muito. Pô, você quer usar calça larga, não sei o quê. Tem até o Zanata ali no clube, né? Que ele é bem chucrão, assim, do interior, sabe? Que a gente fala, meu pai também é do interior, né? E aí o Zanata, às vezes, ele me olha e fala, meu Deus do céu, não tem como. Mas aí eu falo, Zanata, as tuas roupas eu também não consigo. É verdade, cara. Então, tipo assim, nem tu nem eu, vamos ficar cada um na sua e tá tudo certo. Que melhor coisa. Ali os caras brincam muito também comigo, principalmente em relação a isso, né? Mas assim, é bem legal, cara, a relação também que as pessoas têm aqui, que a forma que é a cidade também, sabe? E é como você falou, cada um no seu estilo e não dá pra julgar o próximo, entendeu? Não dá. A tua relação com os torcedores, assim, já, tanto aqui quanto os do Grêmio, Porto Alegre, hoje tu sai na rua, enfim, como é que é a tua relação com a torcida? Cara, ela é muito bom. Eu acredito que as coisas hoje em dia, tipo assim, quando tem coisas negativas, são muito mais coisas de internet, assim, sabe? É óbvio que às vezes na rua, num lugar, uma vez que outra, acontecem coisas das pessoas querer, tipo, caçar confusão, querer te ofender e tal. Mas é sempre um carinho, tipo assim, pô, obrigado pelo que tu fez no Grêmio, obrigado por ter, tipo, nos dado alegria, pô, você jogava muito, o time de vocês era muito bom, coisas assim, sabe? Positivas. Tipo. E é muito raro tu encontrar pessoas que ficam assim, incomodando, às vezes são só pessoas que querem aparecer. Mas a minha relação ela é muito boa, muito tranquila, né? Só no começo ela era meio conturbada, por causa que na internet, como eu falei, aconteceu algumas discussões, mas pessoalmente sim, sempre foi muito tranquilo. Na internet todo mundo é homem, né? Cobrar, falar o que quer, né? Geralmente na frente não faz as coisas. É igual aquele vídeo que tem do cara do Edenilson, né? O Edenilson, esse daí foda, aí ao vivo. Exatamente isso aí. É muito difícil. Jardel, tu quer fazer aquela pergunta? Tu tá se coçando. A do primeiro. É verdade. O primeiro cachê que tu ganhou pra jogar bola. Primeiro, assim, ó, viu? Só um minutinho, já vou começar errado. Ele não faz show. Cachê é salário. Artista, né? Cachê. O cara dava show. Boa! Boa! Ele saiu bem, ele é sagaz, Ele saiu bem agora. Show mesmo. Showman. Isso aí. Pode fazer a pergunta. É o primeiro salário que tu ganhou, assim, ó, com os caras de Garcerolha. Agora tu vai ganhar tanto. Como profissional. Qual foi o primeiro salário de GPR? Como profissional? Cara, como profissional, acho que foi um valor a gente assina ali contrato com 16 anos, né? Então, tipo, já faz bastante tempo. Até quem fez a negociação na época foi até meu pai, né? Que fez a negociação, tipo, só no amor, assim, né? Pelo filho, nas coisas que ele imaginava que poderia acontecer. Mas eu não lembro muito bem, mas acho que o meu primeiro contrato com o Grêmio ali, eu ganhava, tipo, acho que R$3.000, R$2.000, acho que é. O maior salário da história do podcast. Não, mas eu quero saber de início. No que tu gastou esse primeiro? Cara, eu vou... Vagabunda. Não, tá louco. Olha isso aí. Não. Viu por que ele não coloca aqui? Que é bobo. É bobo. Não, e ele já vai, ele é agressivo. Ele é agressivo, ele quer brigar, ele quer... Não. Cara, eu nunca gostei de fazer essas coisas, de gastar dinheiro assim. Eu sempre... Inclusive, a minha conta, ela sempre foi compartilhada com a minha mãe e com o meu pai. E aí, assim, como eu falei, eu só... Mãe, pô, eu preciso de dinheiro, queria comprar uma roupa, eu queria comprar um tênis, alguma coisa assim, mas foi algo relacionado à roupa que eu gastei, né? Porque também na época eu nem bebia, não fazia nada. E então eu sempre dividi assim o meu valor em casa e tudo mais. Então não gastei assim, não tinha aquela coisa, pô, quero comprar um videogame, alguma coisa, porque também nunca foi meu hobby assim, nunca foi. Mas só pra deixar claro, viu, com as vagabundas não foi nada disso. Jamais. Não. Até porque nem você pagar, né, pô? Tá louco? Não, eu sou um cara comprometido. Amém. Tá feliz. Tá feliz. Depois é guerra, né? Depois é guerra. Vê se não tem uma coisinha pra nós colocar aqui. Queria experimentar esse copo aqui. Cara, não sei. Vê o pessoal ali se tem alguma coisa perto, enfim. Não, nem de bebida alcoólica, pra mim. Já pega, não leva. Não? Ou pega minha carteira e vai. Não tem grilo. Tá com dinheiro, né? Não, eu quero me exibir pra ti, né? Vamos impressionar o GPR, pô.
Olha, Ah, pra mim pode ser. Cara, fica melhor pra vocês aí. Queijinho, uísque, vinho. pra mim pode ser uma água com limão espremido, por favor. Isso aí. Esse aí, ó. Pode duas então. Não, tô zoando, não quero não. E aí. É água. A galera é brincadeira, né, cara? É igual quando tinha 10 anos, né? Ia na festa, pegava latinha de cerveja, colocava coca e mentia pros amigos que tava bebendo cerveja. É. O cara ficava, caraca, você tem 10 anos e já tá bebendo cerveja. Eu vi o Anderson fazendo isso, o Under Show. Mas daí era cerveja mesmo, né? Show. Eu lá no camarote, chegou ele, o Marinho lá e o Vitinho lá, tomando tônica. Ninguém toma tônica numa festa, né? Só tônica. Cara, pior que eu vou te falar, as pessoas hoje em dia tomam muito tônica porque ela engorda menos que o Red Bull, né? Então... Não, mas eu digo só tônica. Ah, não, só tônica não é tem, mentira. Mas com energético é bom, com energético é bom. Principalmente com isso aqui nós temos que provar, né? Ver com vocês tem que provar. Deixa eu te convidar, fazer um convite, não sei como é que tá a tua vida aí, mas uma hora vai lá convidar conhecer a Planalto. Sim, pode deixar. Conosco lá, cara, vai ser muito bem-vindo. Vai ver o tamanho da Planalto, porque a Planalto tem seguro de carro, seguro de vida, tem a Genial, que é dentro da Planalto, que é uma gráfica, tem de tudo, tem energético agora, então é uma empresa que tá... Não, e o energético tá aprovado. Eu já falei, eu consigo fazer uma enquete com meus amigos se me mandar de presente lá. Boa! Eu dou avaliação lá, meus amigos, eles vão pegar, né, o drink deles lá. Então vamos garantir o teu verão com os energéticos, vou pedir pra... Pô, eu duvido vocês a me dar esse presente. Nós vamos dar, já tá garantido. Já ligo pra Fernanda agora e digo, Fernanda, podemos garantir aqui pro... E em outubro, se tiver por aí, vai ter a feijoada do Naguela. Vai ter, a gente faz uma feijoada na Goela, que eu convido o pessoal do Grupo da Praça, outros grupos que tem na região aí. E em outubro, se estiver por aí, gostaria muito que tu fosse, tá? Conhecer a nossa feijoada lá, que rola um pagodão sensacional. Eu canto 3 músicas e depois deixo pro meu compadre Maurício, que é do Grupo da Praça. Já tem as 3 certinhas já. Tem, né? Tá pá. Eu sou bom só de palma da mão. Só. Então tá bom. O Jardel não consegue nem bater palma. Se for bater palma, tropeçou, quase acabou com o evento. Eu sou desconto passado. Passado. Estrago a música. Não, esses aí tem que deixar bem longe da banda. Né? É demais. Pra não virar bebida na banda. Sabe aqueles que pegam as coisas que não é pra pegar? Não, quando o cara caiu, o cara quer tocar, tá nas mãos do público, né? Vamos chamar todos esses caras de Jardel agora. Jean, eu vou chamar meu amigo aqui, ó, Tobias, que tem o Futipédia, que é o maior canal de visita em estádios do Brasil. Esse cara aqui é um fenômeno. Até foi ele que conseguiu que eu chegasse até você. Então eu preciso que ele venha aqui só participar e fazer uma pergunta pro GPR aí. Tu que é gremista também, né? Vem. Quer vir agora? Tu quer o Jardel sente aqui? Não, vai lá. Vem. Pode vir. Vem aqui. Faço questão que tu apareça mais uma vez aqui. 2 craques. Vou passar aqui e eu vou no banheiro rapidinho. Tira aqui pra mim. Enquanto... A idade, quando bate... Eu tô com 42 já. Ele não consegue ficar 1 hora sem ir no banheiro. É a bexiga, né? A bexiguinha apertada ali é brabo, né? Vamos lá, então. Jean, um prazer estar aqui contigo. Eu tenho aí 4 para 5 anos que eu tenho a página no Instagram, falo bastante de futebol antigo. Então eu tenho um apreço muito grande pelos jogadores no teu estilo. Camisa 10 clássico, que acho que é uma posição aí que já não se tem muito, que o futebol acabou matando isso, né? Então, acho que perdeu um pouco da graça também por conta disso. E eu queria saber, cara, tu acha que ainda existe espaço para jogadores do teu nível, assim, do teu estilo? Cara, é como eu te falei, né? Como eu havia falado. Eu penso da mesma forma que tu, que acho que um pouco a gente, o futebol brasileiro principalmente, acabou matando isso, né? Quase excluindo os camisas 10, os jogadores mais técnicos. E dentro disso eu acredito que tem espaço sim, porque tu vê treinadores que conseguem usar jogadores clássicos e camisa 10. Eu acho que isso se enquadra muito naquilo que eu falei sobre tu ter as pessoas dispostas a pagar um preço nisso, né? Porque às vezes o jogador técnico ele é um pouco menos físico, e às vezes tu precisa ter um time que jogue nisso e os jogadores também consigam entender, as pessoas comprar o teu barulho, comprar o processo. Tem clubes que acontece, tipo aqui no Ipiranga aconteceu comigo, principalmente no Gauchão, que a gente tinha um time muito mais técnico do que na Série C, que não foi um time mais físico, até porque a competição muda também, sabe? Mas é como eu falei, o professor Matheus, ele conseguiu pegar um jogador técnico como eu e transformar também com processos físicos, assim, sabe? Com coisas que antes daqui um pouco não conseguia fazer.
tu põe para fazer o jogador que estimula, entendeu? O Renato também sempre foi um cara que nunca ligou para isso, físico, pô, de ter o GPS para ter... Não, é o futebol, sabe? E acredito que hoje em dia o futebol ele muda um pouco e como eu falei, as pessoas reclamam, hoje tem muitos jogos que estão feitos, porque também é só esse processo físico. Eu acho que a gente consegue equilibrar o processo físico com o processo técnico, né? Só que é a cultura, e a cultura no momento, infelizmente, ela está sendo muito física, né? De fato, de fato. Eu tenho acompanhado os jogos do Ipiranga e, de fato, sempre que tu entrou ali, muda de fato o jogo, né? Até porque o teu jogo é mais cadenciado, mas mais pensado, né? Então, eu acho que realmente, eu sinto, como eu falo muito do futebol antigo, eu sinto muita falta de jogadores assim no teu estilo. A gente tem esse apreço, né? Eu por ser técnico, eu sempre vou valorizar isso, né? Não desvalorizando o jogador que é um pouco mais físico. Mas é como eu te falei, eu acho que hoje em dia falta as pessoas tentar buscar um pouco mais esse equilíbrio, sabe? Um olhar acho que as diferenciado, pessoas se fecham muito nesse processo de tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também, vou seguir. Mas é legal ter aqueles caras que arriscam. Todo mundo fala do Diniz bem ou mal, mas é porque ele é um cara que arrisca, entendeu? Ele é um cara que ele tem a ideia dele e tu pode chegar com a teoria que tu quiser, tu pode chegar com a lei do Einstein, com a lei de Isaac Newton, que ele vai ter a ideia dele, ele vai ter a forma dele de mudar. Ele é o dono da verdade? Não, não é. Mas ele tem a convicção do trabalho dele, ele tem a convicção do que é o futebol para ele. Só ele é o cara certo do futebol? Também não é. Tem outros treinadores que também têm times que são mais de transição, tem times que são mais físicos, mas eles conseguem encontrar, eles conseguem ter uma ideia. Só que às vezes tu vê tipo times que são totalmente perdidos, que não tem nem jogador técnico, tem físico, mas aí tu não consegue muitas das vezes fazer o desenvolvimento do jogo também, sabe? Às vezes tu tem um time totalmente físico, tu toma um gol, tu precisa propor o jogo que tu vai fazer, como se tu não tem jogadores que criam. Porque o nosso futebol tá matando esses jogadores, então hoje em dia são poucos que tem. Hoje em dia a gente tem o Ganso como referência na Série A, tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta também já é um cara mais físico, tem o Matheus Pereira, então tu vê que tu consegue encaixar jogadores, né? Tu vê que tu consegue pegar e é tudo do processo e o que as pessoas estão dispostas a fazer pelo processo também, né? De fato, eu acho que é isso aí que tu comentou mesmo, comprar o barulho, né? Lugar sempre vai ter. Se comprar o barulho, tu sempre consegue encaixar. Que eu acredito nisso, né? Que o jogador técnico é muito mais fácil tu encaixar, tu conseguir ensinar ele a parte física do que um jogador físico a parte técnica, né? Principalmente quando a gente já tem uma idade a mais. Mas todos esses processos você consegue fazer com ambos, né? De fato, de fato. E, cara, eu vi tu falar muito, né, sobre o teu começo ali, acompanhei, tava ali nas câmeras acompanhando ali atrás. E eu queria saber, quando tu subiu, quando tu tava na base, quando tu subiu pro profissional, tu tinha algum jogador assim que tu se espelhava? O estilo de jogo? Você falava, esse cara aqui me representa. Cara, eu sempre amei e gostei muito do Ronaldinho, né? Sempre, apesar de não achar a característica dele parecido comigo, porque ele é um jogador muito técnico, mas ele dribla muito também, né? E eu sou muito mais do lado técnico, então eu sempre tive o Ronaldinho, eu tive o Maicon como referência, o Maicon ali por ter próprio o 10 ali, o Douglas, né? Por serem jogadores técnicos, mas a minha referência maior sempre foi o Ronaldinho, né? Então eu sempre amei ver ele jogar, né? Então para mim foi algo gratificante, assim. E sempre também teve essa briga, né? Porque a torcida ficava bolada por causa disso do Ronaldinho, por toda a história que teve por trás. Mas não tem uma coisa, como eu falei, né? Uma coisa é o campo, outra coisa é o extracampo. E no campo não tem que a gente falar. E extracampo também não, né? Porque ele é uma pessoa fenomenal, né? Perfeito, cara. Eu vou fazer a última pergunta aqui, já que tu tá no vontade. embalo. Eu tô escutando, o cara vai aprendendo muito, cara. E, cara, eu vi alguns cortes de podcast aí do Maicon comentando, né? Sobre a tua ida pro Fluminense, cara. Eu queria saber, assim, o que tu acha que mudaria se tu tivesse, dali a pouco, ido pro Fluminense, enfim, e iria se encaixar no jogo? Cara, por ser o Diniz, assim, né, na época, quando ele comentou isso, era uma coisa que faria super sentido pela forma de jogo do Diniz, pela minha forma de jogo. Tendência a dar certo teria muito, né, porque o Diniz, como eu falei, não é esse cara tão físico. E um dia ele me ligou e ele falou assim, todas as coisas talvez que tu não consiga fazer, eu posso te ensinar a fazer. Não é que tu não consegue. Talvez tu não sabe como fazer, tu sabe que tu precisa ir até ali, mas eu posso te dar o caminho para tu ir até ali, sabe? E o segredo da situação, sabe?
Tu ter isso, eu acredito que seria algo bem legal, e foi bem no ano também que eles foram campeão da Libertadores, mas como eu falei, né, na época ali eu não conseguia, eu não tinha mais cabeça para jogar e tudo mais, e eu até falei para ele, né, porque eu posso estar perdendo uma grande oportunidade, mas eu não posso passar por cima de mim mais, porque eu já passei muito por cima de mim, né? Sim. E aí ficou mais isso, assim, sabe? Eu acho que até é uma questão de, né, aparecer a oportunidade, mas se tu não tá bem mentalmente, não faria... Não, se fosse algo assim, até que eu queria seguir jogando e tudo mais, mas eu quero sair do Brasil, e aparece isso, é uma situação totalmente, mas eu tava real disposto a não jogar mais, sabe, porque eu não conseguia mais, eu não tinha mais esse processo, assim, pra mim, e era uma coisa que eu, não foi assim, eu deu errado aqui, eu pensei que vou fazer isso. Mesmo se tivesse dado certo lá no Avaí, já no final, quando eu já tinha tomado a decisão, as coisas tivessem mudado um pouco, eu também ia parar, sabe? Eu já estava decidido. Tanto é que a psicóloga de lá, ela já sabia disso, tipo, 3 meses antes de acabar o campeonato, porque eu conversei com ela. Então, o próprio Lisca, ele já até falou numa entrevista, que ele já sabia que eu não ia conseguir, assim, sabe? E então tudo isso marca a gente também um pouco, e espero, né, que as coisas possam mudar, em todos os quesitos, em todos os critérios, esse lado técnico, esse lado físico. E é como eu te falei, né? Se tu tem pessoas que estão dispostas a pagar daqui a pouco um preço para ti, você consegue, porque você fazer uma coisa com você vir dali caminhando até aqui na cadeira com confiança é uma coisa, você já vir dali sem confiança para cá, com ele duvidando do teu trabalho, duvidando da pergunta que tu vai fazer, tu vai chegar aqui, tu vai gaguejar, tu vai ficar nervoso, mas não, tipo, ele já te deu uma liberdade, sabe? Te deu uma entrada, e chega aqui, tu vai te sentir à vontade. É a mesma coisa a gente jogando futebol, né? Então, tipo, tu sabe, né? Se tu sabe, se tu tá no campo, se eu errar um passe, eu já sei que eu vou ser. O medo que tu vai ter de errar um passe, né? Agora, se tu sabe, eu posso errar 10, que os caras estão comigo, sabe? Sim. Muda, tudo isso muda, sabe? São pequenos detalhes que às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? Até pelo fato de que é a torcida, é a mídia, né? Então acho que... Não, mas a torcida, assim, você consegue entender, mas também eles formam uma opinião, mas você entende o lado da torcida, porque a torcida tem um lado que fala muito alto, que é o lado paixão, né? Então, muitas das vezes tu vou errar um passe aqui e tu vai falar, pô, mas caraca, tu treina todos os dias pra isso e tal. E às vezes pode ser um erro porque tu tá desconcentrado do jogo, às vezes pode ser um erro porque tu pensou numa jogada, teu companheiro pensou em outra. Só que o torcedor, ele tem muito da paixão, e se tu tirar isso do torcedor também, aí o futebol vai ficar neutro, e não vai ter graça, entendeu? Só que tudo tem um limite, e às vezes também as pessoas passam um pouco do limite, passam um pouco da liberdade, mas tem pessoas que elas conseguem, cara, diversas pessoas já conseguiram chegar para mim, reclamar coisas de mim, mas tipo, tudo com educação, entendeu? E aí você consegue pegar aquilo e levar como crescimento, né? Agora tem cara que chega e as pessoas vão te falar, e você já pensa, pô, esse cara aí nunca jogou futebol, esse cara nunca estudou, nunca não. E aí já fica assim, aí fica um atrito, uma coisa de ego, e aí, sabe, vira uma bola de neve e ninguém ajuda ninguém, né? Eu acho que o essencial é respeito, né? Exatamente, é o principal, né? Principal. E, cara, já que tu comentou, né, que tu teve essa parada, enfim, até por questões ali que tu não tava mais gostando de jogar, Sim. Hoje, tu, Jean-Pierre, por tudo que tu passou, né, altos e baixos, tu acha que é importante essa questão de ter um acompanhamento assim psicológico para os jogadores? Não, sem dúvidas, né? Acho que isso é algo assim fundamental, é algo que me ajudou. E não só o jogador em si, às vezes na vida, né? Tipo, vocês também devem ter os problemas de vocês, vai ter problema na família, vai ter problema no trabalho. E às vezes você consegue, tipo assim, situações que antes tu não sabia como lidar, às vezes o profissional ele consegue só te ajudar, sabe? Quando eu tava no Grêmio lá, eu tinha 17 anos e eu ia ficar sem ter uma casa para morar. E quando eu tive uma conversa com a minha psicóloga, que na época era a Fernanda, a gente conversava diariamente, sabe? Porque eu sempre fui um cara de conversar muito, e eu puxei isso ao meu pai, de, tipo assim, me expressar, conseguir, sabe, desenvolver. E eu, numa conversa assim, informal com ela, falei, tá acontecendo isso e isso, só que eu tô com 17 anos e eu tô ficando sem casa pra morar. E aí, tipo, nisso tudo, ela pegou isso, só que eu não fiz um pedido pra ela, sabe? Como ela era profissional, nisso tudo ela foi lá, começou a conversar com as pessoas e tal, tudo mais. E aí, através disso, eu consegui uma situação onde as pessoas me ajudaram, sabe? Eu consegui, na época eu arranjei empresários que me ajudaram com a casa, depois, quando eu saí deles, eles tentaram pedir a casa de volta, sabe? Então tem todas essas coisas, que e tudo isso na mesma casa minha que pegou fogo, né? Que
que eu digo que a minha estreia contra o Fluminense, ela me marca muito por causa disso, né? Então, tem muitos episódios que eu tenho eles muito positivos, mas no mesmo dia eu tenho, tipo assim, coisas muito difíceis. Eu tenho a gente sendo campeão gaúcho, levantando troféu, chegando no vestiário, minha mãe me ligando que o meu pai tava morrendo no hospital, entendeu? Que situação. E aí, tipo assim, naquela época era uma época na qual eu recebia muita crítica e tal. E daqui a um pouco a minha mãe e eu, a gente não sabia se meu pai tinha ficado nervoso, porque era na época da pandemia ali, né? E daqui a pouco, sei lá, discutiu com alguém. Sim. E aí tinha começado a pensar em várias hipóteses, várias hipóteses. E o meu pai ter sobrevivido foi um milagre, sabe? E eu nunca me vitimizei por essas coisas, Sim. porque eu acho que não faz sentido. Tanto é que quando o meu pai quase faleceu, de fato, foi aí que eles descobriram que meu pai estava internado, foi aí que as pessoas descobriram que ele estava num processo bem ruim no hospital. E como eu falei, ele sobreviveu num processo que foi feito com ele no Brasil, pela primeira vez, entendeu? Então, tipo assim, o caso dele é um milagre. E aí, hoje em dia, tu pega uns comentários das pessoas dizendo que eu não dei certo no futebol por causa do meu pai. Tipo, como assim, sabe? Qual que é o sentido disso? Sim. Então, é tudo muito complicado, sabe? Só que o pai, a mãe, os irmãos, amigos, namorada, ou esposa, filhos, eles, nesse momento, eles têm um papel muito fundamental, né? Que é o momento que eles, tipo assim, onde todo mundo duvida de ti e eles te olham com o mesmo desejo, a mesma cara, e tu sabe que sempre te olharam de admiração, né? Então, isso que eu acho bem, bem legal. Cara, que Né? legal. E eu ainda também passei por um processo com meu pai bem, bem engraçado, que ele saiu do hospital, e aí ele, na época ele saiu, ele ficou bem ruim, né? Ele não tinha força pra nada, e eu quase matei ele com feijão, né? Como assim? A gente tinha que ajudar ele a comer e tal. E aí porque ele não tinha força nem para segurar um garfo, ele não conseguia. E ele sofria muito com isso, porque ele sempre foi um cara de fazer coisas, sabe? De trabalhar. Mesmo quando eu subi no Grêmio, falei, pai, não precisamos trabalhar. Ele sempre, não, filho, eu gosto, porque ele não gosta de ficar em casa parado, sabe? E aí um dia eu tô dando comida para ele, fazia uma semana que tinha. E aí eu tô dando comida, dando comida, e aí ele, daqui a pouco começa a tossir. E eu, pai. E ele nada, não conseguia responder, e ele começa a tossir, eu, meu Deus do céu, eu tô matando ele, ele tá morrendo do meu lado. Aí um pouco ele tosse aqui, cara, só um grãozinho de feijão assim, eu tinha trancado na garganta dele, mas o trauma era tão grande que eu já achei babumba. Aí morrer com um feijãozinho talado na garganta, aí não, né? Aí é complicado. Cara, muito bom, muito bom. Eu vou dar a passagem aqui, a substituição. Mas, cara, brigadão. Brigadão mesmo. Eu que agradeço. E assim, tá sendo incrível conhecer um pouco mais a tua história. Obrigado. Porque assim como comentou, a mídia, ela é muito maldosa por vezes. De transformar coisas pequenas ou coisas muito simples em uma enxurrada de coisas e acaba só atrapalhando. É bom, né? É bom isso, como você falou, às vezes também a gente conhecer as pessoas um pouco mais, né? Com certeza. Então isso é bem legal. Obrigado também pelo papo, obrigado pelas junto. palavras, né? E tamo junto. Sucesso, meu querido. Gardelzinho. Faz aí, ó. Vou fazer Acabou. aqui agora. Vem meu empregado aqui, meu amor. Não parte nenhuma. Não quero nada. Quer uma faquinha, Roberto? Não, quero me dar um guardanapo aí. Tem alguma coisa? Vamos lá. Posso continuar, Jean? Tudo certo? Claro. Tá. A passagem que tu ia ter no Canadá, Vancouver, chegou aí pra lá, como é que ficou a situação? Porque eu lembro que teve uma história que tu ia pro Canadá, enfim. Não, eu fui pra lá antes de ir pro Ituano, né? Uhum. Só que eu tava o ano todo sem jogar. Uhum. E aí chegou lá, tipo assim, eu tava 6 meses parado em casa, literalmente só jogava futebol assim, descontraído com os meus amigos. E quando cheguei lá, os caras queriam que eu já tivesse chego, tipo assim, fisicamente muito bem, né? Porque na minha época do Grêmio, eles haviam feito uma proposta pra mim, né? Então, acabou tendo esse elo, assim, mas foi uma passagenzinha bem curta, assim, porque não deu certo. E eles até propuseram se eu queria voltar no outro ano, mas eu também não tive muita intenção. E aí eu acabei indo pro Ituano, né? Agora eles fazem parte da MLS, né? Sim. Não, na época que eu fui, eles já faziam parte da MLS lá, a estrutura lá ela é muito boa, né? Os clubes são meio estruturados e tal. É um futebol diferente, né? Porque tu ia deitar demais. Porque o futebol lá, ele é como se fosse ele é um dos últimos esportes lá, né? Nos Estados Unidos. Vem o basquete antes, beisebol, futebol americano, futebol americano e tal.
Então, o futebol lá ele é um pouco diferente, mas é bacana também, cara. É divertido. Tá bem legal, tá bem legal de É. ver. Alguns jogos os caras vê, né? Sim. E tu tem um time na Kings League, tu é presidente de um time, eu também quero entender essa parte aí, que o Neymar e eu vi que tu também tem. Também foi presidente, como é que é? Na verdade, assim... não, quero não, obrigado. Não quero nada, quero nada. Na verdade, assim, ó, o time que eu tô, né, é o Ribeirense, né? Eles estavam tentando entrar e tal. Eu tinha um outro time de futebol 7, que é o Minds, daí esse time era meu, né? Só que hoje em dia eu não tenho mais ele. Opa, obrigado, João. E aí o Ribeirense eles convidaram e tal, para ser presidente, só que eles estão acompanhando lá como é que faz o processo, para ver se o clube consegue entrar na liga também. Então fica muito assim, né? Mas ainda não é algo bem concreto, é uma competição muito legal, eu acompanho bastante porque eu amo futebol 7. No RS, quando eu jogava lá, me escolhendo dos 4 aos 8 anos, era society, né? E hoje eu jogo muito pisando na bola, e as pessoas acham que eu jogava salão quando eu era mais novo, só que não, talvez seja um pouco por causa do society, mas eu nunca joguei salão, mas society eu joguei a minha vida toda. Tipo, eu sempre amei jogar futebol 7, né? Tipo assim, jogo pro Brasil. Eu entrei de férias, meu primeiro dia de férias, eu já chamo todos os meus amigos, futebol. Cara, acho que é o melhor futebol que tem pra jogar o 7. Não, nós jogamos agora, no meu primeiro dia de férias, né? É sempre meu time contra o time do meu irmão, né? Do meu irmão mais novo. Porque lá a turma é meio que a mesma turma, mas aí separa os mais velhos contra os mais novos, né? E aí a gente jogou agora valendo, quem perder você tem que ir andando de mão no chão até o gol. E o teu time ganhou, né? Claro, normal, ganhou no último lance, ganhou no último lance ainda. Uma hora me convida. Vou te mostrar mais ou menos. Sim. Cara, é muita magia. É muita magia. Não, mas é uma... Tá, vamos lá. E é uma coisa que dá pra marcar, né? Um dia marcar um futebol assim, cara, despretensioso. Nós vamos fazer o seguinte, assim, então. Eu vou te trazer tudo que eu puder de energético pro teu verão, tá? E tu me convida pra esse futebol, eu vou lá te entregar e a gente joga junto. Fechou todas. Pode ser? Tá fechado. Se tu quiser, vou levar um time daqui, eu tenho um time lá também dos meus amigos, pessoal. Tá. Vou fazer uma interação, fazemos um churrasco depois, alguma coisa aí. Perfeito. Lá é todo mundo bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado pela gentileza. Um cara extremamente educado. Diferente. Se meu pai escutar isso, eu vou ser o orgulho dele. Então, cara, extremamente educado, um querido, pelo amor de Deus. Tenho também, por esse lado do boleiro, o cara sempre quer saber uma coisa. Quem foi os 11 melhores que tu jogou junto, ou que tu jogou contra também, enfim... 11 jogadores que tu colocaria no teu time junto com você, tu com a 10 fazendo meio de campo aí. Quem que seria os 11? Do goleiro ao ponta. É que eu joguei contra também? Pode ser contra, e que tu viu que o cara é diferenciado e que jogou junto contigo. É que goleiros assim, tu vai pegar vários, né? Tu pega ali no Grêmio, teve o Marcelo Groy, mas eu não joguei muito com ele, né? Cara, tem um goleiro que é muito bom, que é o Tadeu, goleiro do Goiás. É tipo assim, goleiro fora de série, ele é um goleiro muito bom. Mas tem outros goleiros que são fenômenos, né? Você pega ali o Fábio, que hoje está no Cruzeiro. Você pega o próprio Cássio do Corinthians, né? Nessa daí, assim, acho que por um histórico todo, eu vou falando assim, dos que eu vi, eu colocaria o Fábio, né, no gol. Marcelo Groy também, fenomenal, top, principalmente ali nos últimos... tempos ali, né? Cara, acho que assim, na lateral direita... É um goleiro só. Fábio ou o Groy? Não, o Fábio, só falei o Fábio e o Groy, eu falei que ele foi um fenômeno. Também é fenômeno, mas o Fábio. Não, eu colocaria o Fábio, assim, pelo histórico, né? Pelo número de jogos que ele tem, assim. Na zaga ali... Vou pra zaga, né? Primeiro que é mais fácil. Na zaga, sem sombra de dúvidas, Jeromel, né? Jeromel é um jogador, tipo... Porque ele sempre foi muito técnico, eu sempre gostei de zagueiro técnico, né? Eu sempre achei, assim, os zagueiros muito bons. E colocar o Kahneman também, né? Para se completarem. Porque que essa dupla aí sempre foi uma dupla muito boa, muito boa. Pra mim, assim, cara, de verdade, eu colocaria todo o meu time do Grêmio ali, sabe? Na época que a gente jogava. Na lateral direita, o próprio Léo Moura também, que foi um cara fenomenal. Mas eu consigo te dizer jogadores, assim, que eram bons também na sua função, né? Que eram os melhores, mas eu ficaria de fato com o meu time do Grêmio, assim, ali colocaria Cortez, colocaria Maicon e Matheus Henrique, eu, Pepe e o Cebolinha, né, na frente, colocaria André. Esse seria o melhor time, por quê? Porque são jogadores que eu convivi também, sabe? São pessoas que eu estive junto, apesar de jogar contra inúmeros jogadores bons, assim, né? Você pega vários caras técnicos. Viu contra o Gerson, contra a Rascaeta,
Se pega os caras do Flamengo, Fluminense, no próprio... Cara, o Marlon Freitas é um cara que, quando ele jogava no Atlético Goianiense, que a gente ia jogar contra, você já via que era um jogador muito técnico. O do Botafogo? É, o que tá no joga Botafogo muito agora, e ele era do Atlético Goianiense, né? Uhum. Então, cara, no próprio Grêmio tinha um jogador que a torcida não gostava, o Luiz Fernando, que era o atacante. Eu gostava muito de jogar com ele também, porque ele é um jogador técnico e rápido. Então, assim... Tu falou do Gerson. O Gerson é pura técnica, né? O Gerson e ele tem muita força também, né? Tu jogou contra ele? Joguei contra ele. Tá, Joguei contra o Diego também, né? Uhum. Everton Ribeiro. É que assim, como já faz um tempo, é meio ruim, assim, meio difícil de lembrar quando você vê um jogo, alguma coisa que fica mais fácil. Por isso que eu escolho assim, as pessoas que jogaram comigo, porque eu tinha convivência também, a gente tinha um time muito bom, né? São jogadores fenomenais. Eu falei tipo do Léo Moura, mas agora eu já lembrei de novo, joguei também com o Rafinha, né? Então o Rafinha, o histórico dele. Por isso que é muito difícil assim, de eu conseguir montar os 11, porque às vezes eu posso estar esquecendo de alguém, sabe? E assim, os jogadores que eu joguei no Grêmio, eu joguei com muito jogador bom, né? O Ramiro era um que eu amava jogar com ele. Pois é. Quando eu estreiei no profissional, ele chegou e me falou: eu tô aqui para te ajudar. Você é o cara que é para criar o jogo. Ele nunca teve aquela coisa, não, você é da base, você é mais novo. E ele me deu um suporte no próprio Grenal, assim. Então, tipo, eu sempre falo para todo mundo, cara, eu amava jogar com o Ramiro, porque ele é um cara que ele entende o que é o jogo dele e ele te dá um suporte. Tu tá apertado, ele te dá opção, ele aparece, ele quer jogar. Então, assim, tem muitos caras que, são fenômenos, né, de jogar, assim. E quando tu chegou naquela história de ver os cria, por exemplo, assim, do Flamengo, pra jogar contra os caras, assim, bateu aquele nervosismo ou não? Cara, pior que, tipo assim, não, porque é uma coisa boa, né? Se você tá indo jogar no Maracanã, você tá indo jogar contra jogadores bons, e esses jogos são os melhores que tem, porque são jogos abertos, são jogos que não tem aquela coisa. Às vezes você já vai jogar contra um time, mas será que os caras ficam fechados atrás da linha da bola, é um jogo mais difícil. Agora esse jogo aberto, assim, é um frio na barriga bom, sabe? É um ansioso, assim, vamos começar logo que eu quero desfrutar disso, sabe? Ah, que legal. Tô indo jogar no Maracanã, tô nervoso. Não, eu quero ir lá, eu quero aquele clima de aquecimento, eu quero dar um chute no gol, fazer um gol, quero chutar pra fora, a torcida adversária me vaiar, sabe? Ter aquele clima do jogo, isso é o legal, assim, da partida, sabe? Às vezes você tá jogando fora de casa, você tá escutando a torcida, seu time faz um gol, você escuta um silêncio, assim, no estádio, assim. Sabe? E são coisas assim que só quando tu tá lá, tu vive assim, de fato, tu olha pela TV, tu tem uma noção, mas quando tá lá, tu vê como que a coisa funciona, tu vê que é algo assim, que é muito prazeroso, sabe? Então eu te digo que era um frio na barriga bom, né? Um frio na barriga que tu fica muito feliz de poder ter a oportunidade, de Deus te dar a oportunidade de desfrutar de algo tão prazeroso, né? Qual foi o melhor marcador que já marcou o GPR? Cara, o melhor marcador... O mais difícil, na verdade, o que melhor me marcou foi o Alisson do Santos, né? Porque quando a gente jogou contra eles jogaram marcando individual, né? Então era assim, se eu fosse dentro do meu gol, ele tava lá, se eu fosse no outro gol, ele tava lá. Mas eu joguei contra o Felipe Melo também. Felipe Melo dispensa comentários, né? Porque muito bom jogador também. Cara, e eu acho que eu escolho o Alisson pelo contexto assim do jogo, sabe? Pela forma que foi, por ele ter jogado o jogo todo, tipo, me marcando e não ter me dado espaço em nenhum momento. Então, eu escolho ele por esse motivo. Vai pegar um marcador que... Tá, que a gente falou, né, Felipe Melo, às vezes o cara acha que é só bordoado, o cara sabe jogar muito, né? Sabe, que jogador muito experiente, né? Então, que jogador. Cara, no futebol conta muita experiência, né? Demais. Às vezes tem atletas que já sabem, tipo, se eu bater na bola desse jeito, eu sei como que ela vai direitinho. E tu vê o cara usando a experiência, sabe? Daqui um pouco de uma marcação, de correr num atalho, alguma coisa assim. Então tu fica muito... Tu pega isso como referência, né? Naquele Grenal que deu a briga da Libertadores, tava? Tava. Que tendel, né, cara? Era o meu primeiro Grenal que eu tava voltando de lesão, né? Meu pai amado, cara. Esse aí foi bom. Esse é o clima, né? Porque eu tava voltando de lesão, era a época que eu tava muito bem. E a hora que o Renato me chama, você vem correndo, você escuta a torcida, tipo, feliz que você vai entrar no jogo. Então é um clima bom. E depois tem uma pauleira jamais vista. Que loucura, cara.
todo mundo se matando, todo mundo querendo brigar. Eu vi o Patrick apoiando o D'Alessandro, que eu tenho imagem, hein? E é isso, né? Não, o Patrick foi pelo Se roscou com o D'Alessandro. Foi. Mas ele foi pro bolo também, Claro, né? O negócio tá é louco. esse, o negócio é ir pro bolo, todo mundo é se abraçar, cada um defende o seu. Exatamente. E aquele dia foi uma... Tá, mas ali também deu frio na barriga, né? O Carlos Sainz vai levar uma Não, bomba. é bom, daqui a pouco tu tá correndo aqui, tu vai tomar do lado do ouvido, né? Então é bom tu tá com 360 em dia. Se tu não tiver com 360 em dia, tu vai tomar e não vai nem saber de onde. Verdade. E o D'Alessandro jogava bola, tu que jogou contra ele. Jogava muita bola. Era Os bom, meus né? primeiros grenais, principalmente, ele tava nos jogos, né? Aham. Aí ele também, eu criei uma amizade com ele, né? Pô, que legal, cara. Porque ele me convidou pro jogo dele lá e tal. Aham. O lance de crack, que na época ele fazia. Só que eu tava machucado, aí não pude ir. Mas também, pô, sempre foi um cara que me respeitou, né? Uhum. Sempre foi um cara que, quando ele me via ali bem, ele me deu os parabéns, que torcia por mim e tudo mais. Mas jogando, se ele tivesse que arrepiar, ele ia arrepiar, e eu também. Uhum. Então sempre foi. Cara, é muito isso, entendeu? As pessoas se respeitam, mas se eu brigo jogando futebol com meu irmão em casa, eu não vou brigar com as pessoas na rua. Aham. E é isso, entendeu? E o futebol é assim, mas D'Alessandro foi fenomenal também. Fenomenal. Encontrei ele uma vez no Coco Bambu, daí tava atrás da gente, assim, minha esposa jantou, minha esposa falou, o D'Alessandro tá aí, eu conhecia só frio, né, o Dali, né. E aí eu lembro que eu cheguei lá, ela foi lá pedir pra eu tirar uma foto, que eu não tive coragem, esperei todo mundo sair pra não incomodar ele também, né, por respeitar. E aí ela tirou posso tirar uma foto contigo, Dali? Ela é do Grêmio. E ele falou, claro, pode. E daí minha esposa falou, sabia que o meu marido não quis tirar foto com o Renato? E ele falou, qual é o teu nome? Eu, Gustavo. Ele, Gustavo, tira. O futebol é muito maior que a rivalidade, sabe? Claro. Não, e é aquela coisa, hoje tu tá aqui xingando e amanhã daqui a pouco tu vai num lugar, o cara tá lá. Já te xinguei, né, pô? Exatamente. E hoje nós estamos aqui. Já te xinguei, pior que xinguei, cara. Exatamente isso. Fez aquele gol no Inter lá. Tá, ó, seguinte, eu tenho uma dor dele não ter jogado no Inter. Ele e o Patrick, eu tenho muita dor. Que era o jogador que eu queria, mas enfim. Mas Deus usar de me ouvir aí. Mas é a questão do respeito, né? Que nem tu falou de todo mundo, mas com muito respeito. Né? Sim. Então, se teu pai quer ouvir uma coisa boa, cara, teu filho é muito, muito educado. Muito gente boa. É difícil achar pessoas assim, ainda mais nesse meio aí. E, enfim. Jardel, eu acho que eu vou pegar e largar as 11 perguntas pro Jean-Pierre. É a hora. Eu ia te falar agora. Jean, seguinte. Agora é o seguinte. Tu pode conhecer meu CPF através do meu Pix, tá? Vou te explicar por quê. Eu tenho 11 perguntas, que como eu sou totalmente ligado ao futebol, são 11, não são 10, tá? E tem de vários tipos de pergunta. Tu pode ter um pulo ou dois pulos pro Jean? Um pulo. Um pulo, ele que manda nessa parte aí. Tem um pulo, um gole, Um gole, você vai beber. um gole, né? Ele pode ser até água, né? O Jean atleta não dá pra nós cobrar. Cadê o Red Isso, Bull? Põe isso. o Red Bull, não. Terminaram com o energético ali, tomaram tudo. Não tem nenhum mais. Pra ver como eu não tô mentindo, né? Porra. Falava pro Arnaldo que a próxima tem que ser o dobro. Não, pro GPR nós vamos mandar o barril, ele quer barril. Né? Um pacotão. Pra experimentar lá e fazer essa enquete pra nós, que nem ele falou. Pode estar preparado? Olha, preparado, eu tô curioso agora. Vamos embora. São 11 perguntinhas, barbadinha. Barbadinha tem... e outra coisa, se não responder, Pix de 10 reais, tá? Tu tem um pulo, um gole, daí a partir do momento que não responder mais, der Pix de 10 reais. Tá bem. E é feito ao vivo. Ao vivo, aqui, ó. Pá. Se não tiver bateria no celular... Cara, pior que meu celular não tá nem comigo, olha que pena, né? Mas que dó, a gente aceita em dinheiro, né? Eu não tenho também. Pode ser uma dessas bombas que tá usando aí. Não tem... Não, eu só tenho, você tem que voltar pra casa. Os guris são ruins. E daí não pode ser de ordem aleatória, tá? Tu fala de 1 a 11, vai escolhendo de forma aleatória. Não pode ser de ordem natural daí. Tá bem. Vamos lá. 11 perguntinhas, de 1 a 11. 10. Já foi na camisa, né? O mundo vai acabar, tu tem que salvar 3 pessoas. Quem tu salvaria? Daí é complicado, irmão. Cara, aí, tipo assim, eu vou me arranjar num problema muito grande, entendeu? Quem eu salvaria? Essa daí é complicado, cara. Tipo assim, não tem como eu salvar 3 pessoas só. Infelizmente não tem como. Tu pode pular ou tomar um golinho de uma água, alguma coisa aí, né? Não, essa daí eu vou pular, né? Porque eu salvaria muito mais que 3 pessoas, né? Que eu tenho uma filha, tenho uma namorada, tenho pai, tenho irmão. Então, tipo assim, eu não tenho como salvar só 3 pessoas, né? Exatamente. Eu faria uma negociação pra salvar vários, aí eu veria alguma forma, né? Negociou com o pulo, por enquanto.
Na primeira já. Na primeira. Vai. Não, a primeira foi mais difícil. 5. 5. Dilcinho, Ferrugem ou Belo? Pode escutar um pra vida inteira. Qual tu escolheria? Caraca. Essa daí eu vou ficar entre Dilcinho e Ferrugem. Valeta, o cara. Caraca. Essa daí eu vou escutar o Ferrugem. Ferrugem? Vou no Ferrugem. Melhor cantor de pagode do Brasil na atualidade. Não, mas o Dilcinho ele é por 2 fatores também, né? Da música aí que eu gosto, eu acho o estilo dele muito, muito fera, né? Acompanhei ele pô, O Dilcinho se veste muito bem, né? demais. Se veste de Pasbe também, né? Bom, se deu pra Então- Juliana Paz elogiar, né? Então. Não, mas ele é muito bom, mas eu vou com o Ferrugem porque eu acho que o Ferrugem, a voz dele É o melhor cantor do Brasil do pagode hoje. ele é fenômeno. Tá, e se fosse entre Ferrugem e Alexandre Pires? Ferrugem. Ferrugem? É porque eu sou mais novo, né? Então Aham. o Alexandre Pires acho ele muito bom, mas eu, por ser mais novo, então eu vou no Na Ferrugem. nova geração. Eu vou na nova geração. Vamos lá. Pô, a pergunta podia ter sido essa, né? Ferrugem ou seria mais fácil de responder. Ah, e se fosse o Bruno? O Bruno Sorriso? É. Ah, eu vou no Ferrugem. Ferrugem também. Que Cara, o mas Dilcinho- ele é. É que o Dilcinho, eu gosto muito do Dilcinho também, Aham, né? eu também. Por isso, só que eu não vou ficar em cima do muro, né? Então eu vou... É isso aí, eu garoto. vou no Ferrugem. Aqui é Naguela, o podcast é Naguela. Responde tudo. GPR não tem, hein? É da família que eu senti que ele não ia responder. A da família é não difícil. dá, é difícil, não tem como. Nem o cachorro que dá pra deixar pra trás. Eu tive um convidado, que é um amigo nosso ali, que ele salvou o irmão dele, a filha dele e o cavaquinista do grupo da praça. Ah, não, é Cara, loucura. esqueceu a mãe e a mulher esqueceu. Não, mas se eu escolhesse, eu poderia escolher meu irmão ou meu pai, porque daí meu pai eu colocaria ele pra salvar a minha mãe e mais alguém, meu Boa. irmão, mais pessoas. Boa. É que eu não quis roubar, entendeu? Estragar o jogo, né? Não quis estragar o jogo. Não quis Porque daí estragar. eu colocaria meu irmão pra salvar, tipo assim, minha namorada. Eu já ia ter 3, ele ia ter mais 3. Aí o meu pai ia salvar minha mãe também, meu irmão ia salvar meu irmão. uma opção de pula, porque agora Não começa. Ó, tu viu? Já pulou? Tu viu como Não, mas é que eu não quis roubar o jogo. Se eu soubesse que podia burlar o sistema, eu tinha respondido isso, né? Viu? É como se fosse Não passa, não. É que pra mim passa. O problema é ali, ó. Ali é ruim. Não, mas tá certo, ele tá pelo Pix, né? É que ele tá pelo Pix. Ele quer garantir 80, pelo menos. Oitentinha. Olha aqui, ó. A gente precisa voltar pra casa, estamos sem gasolina. É isso aí. Vamos lá. 1. O que faltou pro Jean-Pierre ser o 10 do Brasil? Não digo nem de Grêmio, time Inter, nada. Do Brasil. Porque eu acho que tu tinha... Essa daí é fácil. É mais tranquilo. Cara, é aquilo que eu falei, né? O que faltou, acho que foi um pouco também da minha parte me dedicar mais ainda, né? Principalmente quando eu tava nos meus melhores momentos. Um pouco também das pessoas abraçar o processo, né? Porque quando eu entrei no processo ali de baixar um pouco de rendimento e tal, foi tipo assim, baixou de rendimento já automaticamente se tornou muito descartável, entendeu? Uhum. Então, muito por isso. Mas acho que assim, eu poderia também ter me dedicado mais, eu poderia ter feito mais, né? Porque eu acho que também daqui a pouco eu passaria uma outra visão, algo do tipo. Só que eu acho que são dois fatores, né? Um fator da minha parte e um fator também um pouco das pessoas, assim, né? Apesar de eu ter tido muitas pessoas que me ajudaram. Uhum. Tu chegou a conversar com o Bruno alguma vez? Não. Cara, eu não consigo me lembrar agora, mas eu acho que em conhecidos, assim, em comum, acho... Eu já tive algum contato com ele, não me lembro se ele mandou um recado pra mim por alguém, tipo assim, pô, não liga o que as pessoas vão falar, alguma coisa assim. Algo assim, sabe? Eu não consigo porque faz tempo, né? Mas eu já tive, assim, não um contato direto, mas alguém, assim, me trouxe um recado, sabe? Legal. A história é muito parecida, cara. É muito parecida. Número 3 agora. Suruba, trisal ou troca de casal? Não tem como responder isso aí. Suruba, trisal ou troca de casal? Pode dar bebida aí. Pode me dar bebida aí. Um Red Bull, uma água. Não tenho. Nega véia. S2. É assim, dois. Não dá. Se não perguntasse, essa eu ia perguntar. Se fosse um shotzinho... É só um golinho, né? Só um golinho. Essa daí é complicado. Vamos lá. Ai. Isso daí é pra acabar a gravação, quebrar tudo. Vamos lá, Gê. Escolhi 1, 3, 5 e 10, né? Isso. 7.
Essa tu já respondeu, mas pode responder não. Qual a melhor partida da sua vida? Que, tu falou, hoje eu fui bem demais. Vou escolher uma, né? Porque Isso. na outra eu falei 4, vou colocar Grêmio e Goiás, né? Grêmio e Goiás. Por ser aniversário do clube, por eu achar que foi o gol mais bonito que eu fiz também. Uhum. Pelo momento que eu vivi, eu vou escolher essa. Show de bola. 8. Ainda dá tempo de jogar no Inter? Eu sou profissional, né? Eu trabalho. Exato. Eu trabalho, então é aquilo, né? A gente está trabalhando e tudo mais. Mas reitero, né? Meu carinho pelo Grêmio, a minha gratidão de onde eu vim, mas a gente é profissional, né? E se eu tivesse outra opção de pular ou de beber alguma coisa, mas como a gente tem que fazer o jogo, né? Não dá pra ficar em cima do muro. Senão perde a graça, né? Senão perde a graça, não vamos fazer. Show de bola. Fico feliz e ainda torço por isso, né? E a gente também torce, né? Sabe sim, Pelo cara. bem do futebol, pelo bem, enfim. Pra ver como jogo, é isso aí. Até porque o Inter não tem nem chance contra nós, né? Então tá precisando de um jogador bom. Ele é meio doentinho, nada mal. Vou número 3, já foi? 3 já foi, mas se tu quiser responder, pode responder. Número 2. Quem você escolheria para o seu time? Neymar, Ronaldo ou Ronaldinho? Para decidir. Para decidir, sem dúvidas, Ronaldinho, né? Ronaldinho? Como eu falei, eu sempre acompanhei ele. Ele é meu maior ídolo, né? Eu já ganhei a camiseta dele, graças a Deus eu pude conhecer ele também. A Dinda do meu irmão, né? Meu irmão mais novo trabalhava na família deles e tal, então ela pôde me proporcionar isso, né? Que legal. E ele também sempre me tratou muito bem, desde que eu conheci ele. Então, sem sombra de dúvidas, qualquer coisa, é o termo futebolístico, eu escolheria o Ronaldinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu falei do Neymar. O que tu acha do Neymar? O Neymar é fora de série, né? Não, ele é fora de série. O talento dele não tem como a gente comparar, né? É algo que a gente que não tem como a gente querer questionar, né? Mas tu vê tanto que o futebol ele tá tão físico que hoje o jogador do nível dele, as pessoas vão falar sobre lesão, sobre isso, sobre aquilo, mas às vezes até para ele vai ficar difícil por o jogo também ser mais físico, né? Claro. Mas a qualidade dele é incontestável, né? O quão bom ele é, o quanto ele já fez, né? Porque aquela geração ali, inclusive eu joguei com o André, né? E a torcida sempre criticou muito o André, mas para mim, jogando em campo, para mim a forma de jogo, de tabela, de 2-1, dele ser um centroavante que, apesar das pessoas reclamar que não faz gol, porque o atacante vive disso, né? Mas para mim ele era um cara que me ajudava muito, que ele tabelava muito comigo, tabelava muito com os outros, era um jogo de apoio muito bom, às vezes para tu sair de uma pressão. Então, assim, daí tu vê ele contando as histórias de como eram as situações, as coisas, então é algo assim prazeroso, porque foi algo que eu vivi também, né? Eu vi esse time do Santos jogar, então peguei essa época Esse do time Neymar, era muito os caras eram, então não tem que se falar. E assim, o contexto todo, né, além do time ser bom, tinha aquela coisa que eu gosto do enredo, sabe, tinha a dancinha, tinha a zoeira, então eu gosto dessas coisas, sabe? Então quando a gente surgiu no Grêmio, ele tinha o negócio os guri, né, que é algo que marcou muito a gente, né? E a gente conseguiu suprir isso, então tu ter assim uma coisa dessa, ter algo que as pessoas se lembram. Hoje quando tu fala os guri, a primeira coisa que vem é a nossa geração, sabe? Então tu ter isso marcado também é positivo, né? Infelizmente eu lembro dessa época. Esse os guri do Grêmio. A memória tá boa. Porra. Vamos lá. Escolhi 3. A 2 não foi, né? A 2 foi agora, isso. 6. Qual foi o segundo melhor beijo da vida do Jean-Pierre? Porque o primeiro foi da tua namorada, né? E qual que é o segundo melhor beijo da vida do Jean-Pierre? O segundo foi dela também. Claro. Ela me deu o primeiro, quando ela me deu o segundo foi o melhor beijo. Essa vale. Cara, ele foi. Tomara que ninguém veja essa. Vamos tirar essa resposta do ar. Não vai valer. Mas é só se você colocar assim, ó, respostas que já foram ditas não vale. Não vale, senão a galera vai copiar, porque todo mundo. Se não tem pulo, a galera fala. Porque até hoje, se a gente fosse contar os beijos, eles teriam números. Claro, né? Exato. Então, hoje a gente poderia, sei lá, ter 1000 beijos, né? Então, foi o beijo de 999, por exemplo. Então, ela deu o primeiro e o segundo dela também foi o melhor. Exato, perfeito. O primeiro e segundo são dela. Esse só porque teve um que falou que foi do gato dele. Não, o cara beijou o gato na boca, isso aí é zoofilia, né? Isso aí é zoofilia. Aí se a Luísa Mel ver, ele vai preso. Eu falei. Diz que acorda toda manhã beijando o gato, beijando ele na boca. Aí não existe. Abraço Caraca. pro Marcos, abraço pro Marcos. Meu Deus do céu. Por isso que o cara é uma visão de camisa 10. Não, cara, porra. Nossa, Muito além. ainda bem que eu tô concentrado. Acho que faltou uma. 11? 11. Quem jogou mais? Cara,
tu tá sendo sincero em tudo, agora tu vai... Bom, vamos lá. Jean-Pierre ou Cristaldo? Pelo amor de Deus. Não deveria nem ter colocado isso. Cara, assim, não é ficar em cima do muro, né? Eu vou responder por ti. Não, acho que num quesito, assim, se tu pegar um contexto ali no Grêmio, acredito em jogar daqui um pouco, talvez de forma algo mais técnico, eu escolheria mas eu acho que o Cristaldo, ele tem uma coisa melhor que eu, que se eu tivesse, talvez eu poderia ter uma outra visão também, né? Que ele faz muito gol, né? Uhum. E eu não tenho essa característica. Se eu tivesse essa característica dele de entrar na área de fazer gol, para mim também seria muito melhor, né? Que era algo que as pessoas me cobravam. Só que eu, por ser um construtor, acredito que eu participava mais da partida, acredito que eu tinha mais participação, eu tinha mais, como que eu posso te dizer? Estava mais presente no jogo, né? Porque às vezes eu estava construindo a jogada, e ele, por ser mais finalizador, apesar dele também ser um meio que constrói, eu ficaria comigo só por esse fator. Mas eu acho que no quesito de fazer gol, eu acho que nesse quesito ele leva uma vantagem de mim, porque ele fez muito gol, né? E eu sempre tive ali, mas eu tive sempre com passe, sempre no primeiro passe da jogada do gol, entendeu? Então essa parte do gol ele tem muito melhor que eu, mas no jogar eu acho que eu. Tá. Eu quero responder junto contigo. Eu vou dar minha opinião. Isso aí, é tu. Eu vou responder junto contigo. Você é toda a vida, tá? Jean-Pierre ou Patrick PK, que é meu amigo também? Essa daí eu vou comigo, né? GPR. Aí, ó, PK, vai ter tua chance de mais pra frente aí, tá? Eu vou comigo, mas o Patrick, eu joguei com ele também, né? Desde sempre e tal. Mas assim, pelo nosso histórico todo, por isso que eu vou comigo. Perfeito. GPR ou Rafael Veiga? Rafael Veiga, né? GPR. Cara, queria mandar um monte de jogador pro Grêmio por causa tua. Não, mas agora eu vou olhar mais pelo histórico. Vai pegar o contexto, né? Pelo contexto das Libertadores, dos ganhos e tal. Uhum. É por isso que eu escolho ele. Mas tu entende que tu tava, cara... Eu entendo que o meu contexto, a minha visão, tu isolar isso. Só que não tem como tu isolar isso também, né? Porque são números, ele tem participação nisso, então não tem como. É um baita jogador ele ganhou o título, são 11 e tal. Mas ele tem participação, ele tem gol, ele é um jogador bom. Ele também ele conseguiu dar a volta por cima no Palmeiras, sem dúvidas, né? Muito bom. Mas foi uma loucura aquela vez o caminhão de jogador que queriam mandar pra levar o Jean-Pierre. Mas eu tava em casa tranquilo, tava bem, né? Boa. GPR ou Paulo Henrique Ganso? Eu acho o jogador mais parecido que eu vi jogar até hoje. Cara, eu escolho o Ganso também pelo histórico, né? E tu gosta dele também, né? Eu gosto dele, né? De jogar assim. E hoje em dia a gente só tem, eu digo o jogador clássico é mais técnico. A gente só tem ele como referência que ainda consegue sustentar isso do jogador técnico e clássico ter espaço, né? Então, por isso que eu escolho ele. Mas as nossas características são meio parecidas. Mas ele também, principalmente lá no Santos, acho que ele jogou muito mais bola. Mas muito bom, tá louco. Tá muito humilde isso aí. Não, mas é que o meu contexto a análise é diferente. Jean-Pierre ou D'Alessandro? Tinha que ter, né? Eu tenho que fazer um grenalzinho, né? Antes daí eu vou de D'Alessandro também, pelo histórico. Assim, como eu falei, o histórico deles é muito melhor que o meu, né? Uhum. Mas eu falo jogador... Se a gente pegar o jogo em si, o mano a mano, como eu falei antes, né? Os títulos, os gols e tal, os caras são disparados. E aí a gente tenta analisar num outro contexto de produção, né? Eu acredito também que, tipo assim, mas não são níveis distantes, sabe? Não. Eu acredito que pelo histórico eles levam vantagem, mas não por ser níveis distantes. Nada do que eles apresentaram eu nunca apresentei, entendeu? Isso. Mas eu escolho eles pelo histórico deles, né? Bom, e futebol se tornou contexto, né? Exatamente. É igual GPS, são números, né? São números, não tem como. Jean-Pierre ou Tcheco? Cara, eu vi pouco o Tcheco jogar, mas assim, a história dele no Grêmio é muito bonita, tudo que eu tô falando por histórico, mas se a gente for pegar um jogo técnico, eu acho que o meu jogo técnico era melhor. Ele era um cara técnico também, mas um cara com mais raça, sabe? Mais raça. E o histórico dele é melhor que o meu, mas nessa daí eu ficaria comigo, né? Boa. Mas pelo quesito técnico, né? Concordo 1000%. GPR ou Maurício do Palmeiras?
Acho que jogando mais bola, tecnicamente se falando, eu escolheria eu. Jean-Pierre. Mas ele também, o Maurício, eu acho que ele é que nem o Cristaldo, é um cara muito mais finalizador, entendeu? É um cara que faz muito mais gol que eu, mas eu sou um cara que constrói muito mais jogo que ele, sabe? Então, nesse quesito, não todo óbvio que o gol é mais importante, né? Sim. Mas acho que a gente falando tecnicamente, eu escolheria eu. Show de bola. E para finalizar, Jean-Pierre ou Riquelme, atual jogador do Grêmio? Acho que no momento eu, né? Mas como eu falei antes, as características dele são bem parecidas. Às vezes até eu olhando, ele tem potencial para deslanchar, né? Ele tem potencial para passar. Não só eu, mas vários também. E acredito também pela comparação dele já vir, esse daí era o Jean-Pierre, então não tem como ser ele, né? Num momento. Mas num futuro pode vir a ser ele. Ele tem totais condições para isso. E tu olha ele jogando, tu vê, né? Então, se o Grêmio conseguir desenvolver ele conseguir desenvolver bem também, que aparentemente ele vem fazendo, o treinador e tudo mais, é um somatório de fatores que ele pode vir também alavancar e passar várias que tem na frente dele. Sensacional. Jean, seguinte, só quero agradecer pela tua boa vontade, chegou aqui, cara, numa classe, numa humildade, num estilo que para poucos, né? Obrigado. Eu falo pra nega velha, me chama de estiloso, mas não me chama de bonito. Eu prefiro ouvir estiloso isso. Eu prefiro ouvir isso. E as mulheres acham, que homem estiloso. O elogio é muito melhor do que bonito. Bonito o cara para naquilo, né? Estiloso é um bonito é só cortar o cabelo. É só cortar o cabelo. Falando em estiloso, fala da camiseta, mano. Tá usando aqui, hoje, o lugar já que nós estamos gravando. Estamos na Paz Club, tá? A melhor marca de roupa, a partir de agora, assim, ó, eu virei muito fã, já conheci através do Jean, do Dilcinho, Thiago Martins ali, então, né, próprio, sei lá, um monte de ator da Globo usa, Negrete, a galera toda tá usando, né, então, assim, ó, que nos cedeu esse espaço, né, agradecer a Planalto que nos patrocinou essa viagem aí, que vai mandar os energéticos pro nosso querido Jean-Pierre. Tô aguardando, viu? Se mandar. E agora eu tô numa fase mais blogueira. Eu vou fazer até um videozinho bonito e tal. Tá. Vamos se ajudar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar dentro de um cooler já. No coolerzinho assim pra ti. Tá lindo. Chegando lá é o que conta. Se chegar lá, eu vou te mandar foto de um dia aí, vamos fazer lá um churrasco com a turma. Ou até naquele churrasco, né? Marcar um futebol, levamos pra lá pra gente curtir também. Pô, então eu quero finalizar agradecendo, cara, assim, do fundo do meu coração, porque é um papo que eu queria muito ter tido, né, antes. Já tinha falado, já tinha tentado de outras formas, mas não tinha chegado até ti. Mas, cara, assim, ó, pela admiração que eu tenho como jogador e agora pela admiração que eu tenho como pessoa, ter te conhecido, cara, de uma humildade totalmente diferente do que muitas pessoas pensam, né? Espero que tu também tenha tido a oportunidade de mostrar um pouquinho mais através de nós. Nós somos pequenos ainda, mas eu tenho certeza que vamos crescer ainda mais com a oportunidade que tu nos deu agora de nos receber. E, enfim, do fundo do meu coração, muito obrigado. Tá? Receber o Naguela, eu e o Jardel aqui, que a gente queria muito um papo que nem esse, com um cara que nem você, com o teu talento todo aí, e que Deus te ilumine, que tu consiga manter muito tempo aí jogando bola e trazendo essa alegria para nós aí. Não, eu que agradeço vocês, né? Agradeço pelo convite, agradeço pelo bate-papo, muito legal. Dar os parabéns também para vocês pelo projeto de vocês, né? Assim como é oportunidade para vocês, é oportunidade para mim também. As pessoas me conhecerem e tudo mais, ver como que foram, como que são as coisas, né? Uhum. Então, muito obrigado novamente. Desculpa qualquer coisa aí. E desejar todo sucesso para vocês, que vocês possam crescer cada vez mais e mais e que vocês possam, né, também se ajudar e tal, porque o processo ele é assim, ele é difícil e daqui a pouco vocês nem imaginavam que a gente podia estar aqui hoje. Exato. A gente está e assim a gente vai evoluindo. E agradecer também vocês pelas palavras, pelas coisas que vocês me falaram a meu respeito, porque para mim também é muito bom, né, porque não é assim, vai mudar a minha vida amanhã, mas tu vê que tu deixou coisas boas para as pessoas, sabe? Tu vê que as pessoas... E principalmente uma coisa que eu amo, que é jogar futebol. Então, agradecer vocês novamente, mandar um abraço para todo mundo aí, dizer pro pessoal seguir acompanhando vocês, que Deus abençoe esse projeto de vocês aí, tá bem? Jean, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Que honra. Valeu, galera. Até a próxima.